Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Pokémon, Crônicas de um Treinador de Elite. Capítulo 1001. Com o quase lá repetido do campeão Walker, Regigigas vai acabar gastando as pernas de tanto andar. Meu coração dói pelo Regigigas. Esta é a primeira vez que vejo um lendário de primeira classe tão ingênuo. Isso não é apenas bullying com um lendário de primeira classe honesto? Alguém calculou quanto tempo falta para o grupo chegar às águas de Dracoria? Já se passaram 5 meses, provavelmente faltam mais 2. Isso mesmo. Partindo do meio do Oceano Ocidental, Regigigas, confiando nas repetidas garantias de Julian de que estavam quase lá junto com os Pokéblocks exclusivos, estava andando sem saber há mais de 5 meses. Se tivesse sido qualquer outro lendário de primeira classe sendo enganado assim por Julian, mesmo que ele oferecesse os Pokéblocks exclusivos, o Pokémon certamente teria dado uma surra em Julian, para mostrar que um lendário de primeira classe não deve ser desrespeitado. Mas Regigigas agia de forma muito ingênua, caindo continuamente nos truques de Julian, puxando passo a passo o Reino Secreto Primal em direção às águas de Dracoria. Toda vez que perguntava a Julian quanto ainda faltava, Julian dizia quase lá, e então lhe dava alguns Pokéblocks exclusivos. Depois de comer, Regigigas continuava puxando o Reino Secreto Primal para frente. Internautas de vários países assistiam a isso há mais de 5 meses, testemunhando em primeira mão como Julian enganava Regigigas. Originalmente Julian tinha muitos fãs em outros países. Agora muitos haviam passado de fãs para neutros, e até mesmo direto de fãs para odiadores. Afinal, o que Julian fez foi totalmente antiético, arrastando o Reino Secreto Primal, que originalmente era de propriedade pública, com a ajuda de Regigigas, para as águas de Dracoria. Este ato por si só ofendeu um número massivo de treinadores. Ao mesmo tempo, seu comportamento sem vergonha também fez com que muitos internautas que não eram treinadores sentissem que não podiam mais suportar isso. Até alguns internautas dracorianos sentiam um pouco de vergonha, embora ainda defendessem Julian externamente. Afinal, como poderiam estrangeiros criticar um dos seus? Julian, quanto falta ainda? Regigigas parou. Quase, Julian respondeu por reflexo. Normalmente, após dizer isso, Regigigas continuaria puxando as correntes para frente. Mas desta vez, depois que ele falou, o Pokémon permaneceu parado. O coração de Julian afundou. Ele finalmente percebeu? Muitos internautas também notaram o comportamento incomum de Regigigas e começaram a comentar freneticamente. Hahaha, Regigigas está finalmente acordando. Seu cara sem vergonha, espere pelos problemas. O feitiço do quase lá acabou, campeão Walker, saia daí. Campeão Walker, apenas traga os Pokéblocks. Acho que Regigigas só cairia nessa. Seus desgraçados. O campeão Walker com certeza consegue lidar com isso. Vocês realmente adoram qualquer um, hein? Julian, você está mentindo para mim? As luzes indicadoras no peito de Regigigas continuavam piscando. Depois de mais de 5 meses, ele finalmente sentiu que algo estava errado. Como eu poderia? Regigigas, somos amigos. Eu estive andando ao seu lado durante todo o caminho. Eu nunca mentiria para você. O destino é logo ali na frente. Se você desistir agora, todo o caminho que percorremos não teria sido em vão? Você está com fome? Enquanto falava, Julian pegou uma caixa de Pokéblocks. Depois de comer uma caixa de Pokéblocks, Regigigas ficou em silêncio e continuou puxando as correntes para frente. Exatamente como Julian havia dito, ele já tinha chegado até aqui. Se parasse agora, todo aquele esforço seria desperdiçado. E assim, após mais 2 meses, Regigigas finalmente puxou o Reino Secreto Primal para dentro das águas de Dracoria. A partir daquele momento, o Reino Secreto Primal pertencia exclusivamente a Dracoria. No instante em que Regigigas pisou nas águas de Dracoria com o Reino Secreto Primal, a nação inteira explodiu em celebração. Depois de esperar por longos 7 meses, eles finalmente alcançaram um resultado perfeito. Finalmente você chegou, que bom que eu nunca desisti. O Reino Secreto Primal, o primeiro Reino Secreto Primal do mundo, agora pertence à Dracoria. Temos realmente que tirar o chapéu para o campeão Walker. Quando as autoridades vão desenvolver este reino secreto? Você está pensando muito à frente. Isso é mais raro do que um reino secreto de nível máximo, atualmente o único no mundo. Mesmo que você seja um campeão, entrar exigirá passar por uma equipe. O primeiro a entrar será definitivamente o campeão Walker. Regigigas, pode deixar aqui mesmo, viu? Eu disse que estávamos quase lá. Eu não estava mentindo. Levou apenas 7 meses, Julian disse com um sorriso. Os 3 Regis. Esse humano é realmente sem vergonha. Regigigas não tinha um conceito real de tempo. Um único cochilo para ele poderia durar 100 anos. 7 meses não eram tempo suficiente sequer para uma soneca rápida. Então eu vou voltar, disse Regigigas. Ah, espere. Julian chamou Regigigas novamente. Regigigas, tem mais alguma coisa? Se você andar de volta para Campo Cheia daqui, levará pelo menos 10 meses, a jornada é longa demais. Logo ali na frente fica a cidade de Haitian. Que tal você se estabelecer lá em vez disso? Eu farei construir um grande templo para você. Ao longo desses 7 meses, com o efeito da proteção de Unknown e a persistência sem vergonha de Julian, ele conseguiu construir um bom relacionamento com Regigigas, do tipo que era mais que amigos, mas não chegava a ser amantes. Com a sintonia dele sendo tão forte, é claro que ele não poderia simplesmente deixar Regigigas voltar para Campo Cheia. Se ele realmente voltasse, Julian teria uma péssima opinião de si mesmo.
Nossa, percebo que ainda subestimei a profundidade da falta de vergonha do campeão Walker. O reino secreto primal era uma coisa, mas agora ele está até tentando sequestrar o Regigigas? Cuidado com a língua, isso se chama desenvoltura. Ajudar aliados e apoiar nossa nação nunca é um movimento errado. Se um lendário de primeira classe se estabelecer na cidade de Haitian, e se ele de repente perder o controle? Você realmente acha que esse grandalhão bobo perderia o controle? Isso significa que a cidade de Haitian terá um templo de Regigigas de agora em diante? Eu vou lá conferir. Nós em Campo Cheia não concordamos. Julian, não vá longe demais. No entanto, os comentários de Campo Cheia foram rapidamente abafados. Enquanto isso, o governo de Campo Cheia contatou diretamente o Conselho de Anciãos de Dracoria. As ações de Julian os deixaram totalmente enfurecidos. Era preciso saber que Regigigas foram um dos primeiros lendários de primeira classe a aparecer após a fusão do mundo Pokémon com este planeta, e residir em um templo em Campo Cheia por centenas de anos. Agora ele acorda, faz uma viagem e não apenas trabalha de graça para Julian, mas no fim ainda ia ser levado para casa por ele. Isso ainda era ser humano? Diante do forte protesto de Campo Cheia, Dracoria simplesmente o ignorou, respondendo com apenas uma linha: depende da própria vontade de Regigigas. Se ele deseja se estabelecer em Dracoria e obter cidadania dracoriana, então nada do que vocês digam em Campo Cheia importa. Continuem falando e podemos até enviar alguém para dar uma surra em vocês. Campo Cheia ficou atonita com a atitude prepotente de Dracoria. Por um tempo, não conseguia nem avançar nem recuar, ficando estranhamente travada no lugar, deprimida além das palavras. No passado, Dracoria frequentemente criticava Celestria por agir com arrogância. Agora, suas próprias ações eram ainda mais prepotentes do que as deles. Capítulo 1002. Diante da proposta de Julian, Regigigas ficou genuinamente tentado. Para ele, dormir era dormir. Por que não escolher algum lugar mais próximo em vez de caminhar todo o caminho de volta para Campo Cheia? Vendo Regigigas mergulhado em pensamentos, Julian de repente deu um tapa na própria testa. Regigigas, esqueça a cidade de Haitian. Vamos direto para minha cidade natal, Cidade do Lago. A única razão pela qual ele havia considerado estabelecer Regigigas na cidade de Haitian antes era por ser o local mais próximo. Mas então ele se deu conta. Agora que o reino secreto primal não precisava mais que Regigigas o puxasse. Ele poderia simplesmente fazer com que Reshiram carregasse Regigigas e voasse diretamente para a Cidade do Lago, sem necessidade alguma de caminhar. Ele simplesmente não havia pensado nesse passo antes. Sem esperar pela concordância de Regigigas, Julian imediatamente fez com que Reshiram agarrasse os ombros de Regigigas, o erguesse no céu e voasse em direção à Cidade do Lago, deixando os três Regis olhando um para o outro, perplexos. Os três Regis, pelo menos nos levem junto. Ei! Não, campeão Walker, deixe o Regigigas aqui na nossa cidade de Haitian. O campeão Walker é o orgulho da nossa Cidade do Lago. É claro que ele se lembraria de sua cidade natal quando há algo bom. Isso significa que a Cidade do Lago terá um templo de agora em diante? Os três Regis são realmente dignos de pena, deixados para trás daquele jeito. Se Regigigas se estabelecer na Cidade do Lago, isso não significaria que a Cidade do Lago teria um lendário de primeira classe como guardião? Dada a relação atual entre Regigigas e o campeão Walker, ele realmente pode se tornar a divindade guardiã da Cidade do Lago. Os internautas de Dracoria fervilhavam em discussões. Enquanto isso, Julian já estava a caminho da Cidade do Lago com Regigigas. Mesmo carregando Regigigas, a velocidade de Reshiram não havia diminuído muito. Como um lendário de primeira classe que não conseguia voar, muito parecido com Groudon, essa jornada pelo céu pareceu bastante nova para Regigigas. Groudon, ele também não pode voar, então por que vocês só mencionam a mim? Em pouco tempo, Julian chegou sobre a Cidade do Lago. Ele escolheu um local relativamente perto de sua casa, cercado por montanhas e água, verdadeiramente um local auspicioso. Regigigas, eu vou dormir, não ser enterrado para sempre. Regigigas, o que acha deste lugar? Julian perguntou. Na verdade, Regigigas não tinha muitas exigências para o seu local de repouso. Qualquer lugar que não fosse um ambiente extremo como o oceano ou lava estava bom. Mas já que você está aqui na minha terra natal, por que não vem à minha casa como convidado hoje? Sem esperar que Regigigas respondesse, Reshiram o agarrou e subiu ao céu mais uma vez. Slowking Love, teremos um convidado importante em alguns minutos. Julia enviou especificamente uma mensagem para Slowking e Love, mas logo após enviá-la percebeu que já estavam sobre o seu quintal. A velocidade de Reshiram era realmente algo fora do comum. Slowking e Love, que estavam dentro de casa, tinham acabado de receber a mensagem de Julian e estavam se perguntando quem seria o convidado importante e quais pratos preparar para o jantar quando, de repente, ouviram sons vindos do quintal. Eles foram imediatamente para o quintal, bem a tempo de ver Reshiram descendo lentamente trazendo Julian e Regigigas. É claro que Slowking e Love sabiam exatamente quem era Regigigas. Eles estiveram acompanhando a transmissão ao vivo o tempo todo. Julian havia passado 7 meses com esse cara, sem voltar para casa nenhuma única vez. Comer, beber e dormir haviam sido resolvidos nas costas de Reshiram. Claro, quando se tratava de higiene pessoal, Julian definitivamente não deixou os satélites captarem vislumbre algum. Caso contrário, aliviar-se na frente do mundo inteiro teria sido um suicídio social. Mesmo depois de ver Julian trazer o lendário de primeira classe para casa, o primeiro pensamento de Slowking foi que Julian não tomava banho há 7 meses. O primeiro pensamento de Love, por outro lado, foi que seu filhote estivera comendo comida do estômago de Gengar por 7 meses, e tudo isso era porcaria. Banho? Julian insistiu que havia tomado banho. Ele fora nadar no oceano mais de uma vez, e metade do mundo poderia testemunhar isso. Quanto à comida, era verdade que ele estivera dependendo dos suprimentos armazenados de Gengar.
Com todos aqueles satélites sobre a cabeça, ele não podia exatamente tirar comida diretamente do espaço do seu sistema. Ele nunca percebeu quanta comida Gengar havia guardado até começar a comê-la. A maior parte era fast food que Celebi e Jirachi haviam colocado lá, e uma pequena porção eram sobras que Julian havia guardado há muito tempo e esquecido. Deixe-me apresentá-los. Este é Slowking, meu parceiro mais notável. E está Love, que cuidou de mim desde pequeno e é o membro da família que eu mais prezo. Encarando os olhares nada amigáveis de Slowking e Love, a expressão de Julian permaneceu inalterada enquanto ele sorria calorosamente e os apresentava a Regigigas. Slowking, parceiro mais notável. Love, membro da família que mais prezo. Sentindo a aura de felicidade emanando de Slowking e Love, Julian secretamente soltou um pesado suspiro de alívio, enquanto também se parabenizava mentalmente por seu raciocínio rápido. Regigigas cumprimentou Slowking e Love. Como um lendário de primeira classe, ele era altamente sensível a emoções. Fosse Celebi, Metagross, Reshiram ou Jirachi e Neb nos braços de Julian, e agora os dois Pokémon diante dele, todos se importavam genuinamente com esse humano. E claro, este humano se importava profundamente com eles em troca. Esse tipo de afeto mútuo e sincero continuava elevando a afeição de Regigigas por Julian. Caso contrário, com Julian enganando constantemente na estrada, ele já o teria espancado, embora, é claro, os Pokéblocks exclusivos tivessem desempenhado um papel importante também. Slowking, vá tomar um banho primeiro. Mesmo não estando mais bravo com Julian, Slowking não havia esquecido o que precisava ser feito. Ele já podia sentir o cheiro da salmoura do oceano em Julian. Afinal, depois de voar sobre o mar por 7 meses, seria estranho se ele não cheirasse ao oceano. Tudo bem. Regigigas, então, por favor, espere aqui um pouco por mim. Com isso, Julian levou Celebi, Jirachi e Neb com ele para banhar. Afinal, os 3 pequenos estiveram soprando na brisa do mar com ele por 7 meses. Slowking o seguiu segurando uma escova, pretendendo dar em Julian uma esfregação completa. Caso contrário, ele simplesmente não conseguiria superar esse obstáculo mental. E assim, Regigigas foi deixado sozinho no quintal. No entanto, John e James já estavam a caminho vindo da capital imperial. Jake, que estava pescando lá fora, corria para casa com seu balde. E Tina, que estava dando aula na universidade, simplesmente abandonou sua turma. Com Regigigas em casa, como poderiam não vir ver por si mesmos? Se chegassem tarde demais, Regigigas já poderia ter caído em sono profundo, e mesmo que pudessem vê-lo depois, simplesmente não seria a mesma coisa. Love, obrigada, Lord Regigigas, por cuidar desta criança nestes últimos meses. Regigigas, de nada. Love, você realmente respondeu. Capítulo 1003. Quando Julian terminou seu banho, grande parte de sua pele exposta estava avermelhada, não porque a água estivesse quente demais, mas inteiramente devido a ter sido esfregado por Slowking com uma escova. Se não fosse pela pele relativamente grossa de Julian, ele poderia ter ficado em carne viva pela esfregação de Slowking. Quando Julian voltou ao quintal, Regigigas não estava mais lá, o que o assustou um pouco. Ele perguntou rapidamente a Love ao seu lado. Onde está o Regigigas? Love apontou para a pequena floresta no quintal, indicando que Regigigas tinha ido para lá. O que ele está fazendo lá? Julian murmurou para si mesmo antes de pular em Arcanine e cavalgar em direção à floresta. Ao chegar à floresta, ele descobriu um templo imenso. E lá dentro, com certeza, Regigigas estava sentado em uma cadeira do templo, tendo caído em um sono profundo. Santo Deus, sem dizer uma palavra, ele foi dormir na casa dele. O quintal de Julian era bastante expansivo, abrangendo a floresta e até as pequenas colinas além, tudo parte de sua propriedade. Clique. Ele tirou uma foto do Regigigas adormecido. Abrindo seu perfil na rede social, ele postou a foto com a legenda: "Boa noite, meu amigo." Enquanto saía do templo, os 3 Regis desceram do céu. Embora não tivessem cabeças nem olhos, Julian ainda conseguia sentir a raiva deles. Não era porque ele havia levado o mestre deles embora, mas porque os havia deixado para trás quando o fez. Sentindo o ressentimento emanando dos 3 Regis, Julian sentiu-se um pouco sem jeito. Ele realmente havia se esquecido deles na hora. Regigigas já caiu no sono. Vocês 3 gostariam de vir comigo? Afinal, eram 3 Pokémon de nível campeão no auge. Trabalhando juntos, seu movimento de selamento poderia até fazer lendários de primeira classe mais fracos pensarem 2 vezes. Se eles se juntassem a ele, ele ganharia mais uma carta na manga. Diante da oferta de Julian, os 3 Regis o ignoraram completamente e marcharam direto para dentro do templo. Tudo bem então. Julian deu de ombros. Como Regigigas já estava dormindo, Julian naturalmente não queria perturbá-lo. Ele montou em Arcanine, mas o cachorro não se moveu. Olhando, viu Arcanine espiando curiosamente para dentro do templo. Pare de encarar, ele já está dormindo. Julian deu um tapinha na cabeça do cachorro. Au, Arcanine, ele destruiu minha marca de cheiro. Posso marcar de novo? Ele está dormindo mesmo. Ele sempre soube que seu cachorro fora ousado desde pequeno, mas nunca esperou que fosse tanto, a ponto de realmente querer urinar em um lendário de primeira classe. Acredite se quiser, no momento em que você levantasse a perna direita, Regigigas simplesmente te mandaria para outra dimensão com um tapa. Vamos embora. De agora em diante, sem a minha permissão, você está terminantemente proibido de chegar perto deste lugar. Julian deu um tapa irritado em Arcanine e emitiu um aviso. Arcanine. Soou um pouco desapontado. Seu cachorro sempre for obediente. Uma vez que Julian desse uma ordem, ele cumpriria, com apenas uma exceção: marcar território. Quando ele voltou para casa, seus pais, avô e tio-avô já haviam chegado. Onde está o Regigigas? Jake perguntou impacientemente. John e os outros também olharam para Julian com expectativa. Está dormindo na floresta. Vão dar uma olhada se quiserem. Julian apontou para o bosque no quintal. Por que ele caiu no sono tão cedo? Você não poderia ter feito ele ficar acordado um pouco mais?
Ouvindo isso, Jake ficou exasperado. Ele tivera uma ótima pescaria hoje, mas desistiu de tudo apenas para ver Regigigas, apenas para ser informado de que ele já estava dormindo. Estou cansado. Vou para a cama, Julian bocejou e subiu direto para o andar de cima. Este pirralho ingrato. Vendo Julian ignorá-lo e subir as escadas, Jake ficou ainda mais irritado. Se não fosse pela presença de John, ele certamente lembraria exatamente porque ele era o pai e Julian era o filho. Esqueça. Vamos dar uma olhada primeiro. Podemos deixar alguém posicionado aqui para vigiar depois, disse John balançando a cabeça. Então toda a família foi ao templo, tirando um monte de fotos do Regigigas adormecido. Depois, John providenciou para que os militares posicionassem alguns soldados para guardar o templo. Afinal, se deixado sem vigilância, com certeza haveria pessoas que não valorizam a própria vida tentando entrar sorrateiramente. Pai, é seguro para o Julian manter o Regigigas em casa? Deveríamos nos mudar? Jake expressou sua preocupação. Embora Regigigas parecesse amigável com Julian agora, e se algo desse errado no futuro? Ou se ele fosse controlado por um humano, como Iveltal foi despertado e comandado pelo líder da Organização Y? Ter Regigigas dormindo por perto definitivamente trazia alguns riscos. Mudar? Mudar para onde? Se você quiser se mudar, mude-se sozinho, seu covarde. Meu querido neto não está com medo. Do que você tem medo? John deu um tapa na nuca de Jake. Você já é um campeão. Como sua coragem pode ser tão pequena? Jake sentiu-se um pouco injustiçado. Não era que ele fosse covarde, ele apenas temia que sua família se machucasse. Certo. E quanto ao reino secreto primal? Absolutamente não podemos deixar ninguém entrar. Isso é algo que meu querido neto quase se matou de trabalhar para trazer de volta. Quem quer que ouse ser o primeiro a dar um passo lá dentro, eu farei questão de que se arrependa. John olhou para James com uma expressão levemente assassina. Relaxe, eu enviei Duke e William para lá imediatamente, e há forças militares estacionadas em toda a volta, disse James calmamente. Ainda assim, John não estava totalmente tranquilo. Não, eu mesmo vou guardar. Os pertences do meu neto, ninguém mais tem permissão para tocá-los. Com isso, ele montou em seu Skarmory, mas não decolou imediatamente. Em vez disso, pairou no ar, encarando Jake. Jake perguntou confuso, pai, por que está me olhando? Você não vem comigo? O tom de John estava claramente carregado de irritação. Vendo isso, Jake imediatamente convocou seu salamense. Se não fosse agora, provavelmente levaria uma surra, e com quase 50 anos, apanhar na frente da esposa seria bem embaraçoso. Sobre o mar, perto da cidade de Haitian, o reino secreto primal repousava silenciosamente na superfície da água, emitindo um suave e gentil brilho branco. Padrões dourados pálidos adornavam sua estrutura, conferindo um toque elegante. Montando guarda na entrada estavam o antigo campeão mais forte de Dracoria, Duke, e o campeão civil, William. Ao redor deles estavam dezenas de embarcações navais, enquanto os céus estavam repletos de um grande número de unidades aéreas. Sob uma segurança tão rígida sem falar de pessoas, nenhuma mosca seria capaz de entrar sorrateiramente. Duke encarava o reino secreto diante dele. Ele poderia simplesmente entrar e, é claro, estava tentado. Mas sabia que se realmente desse um passo lá dentro, a família Aldridge e a família Walker se tornariam inimigas mortais. Ao seu lado, William também estava tentado. Diante do nunca antes visto reino secreto primal, qualquer treinador normal ficaria tentado, quanto mais campeões que estão no auge. No nível campeão, cada centímetro de progresso exigia tempo e recursos imensos. Explorar um reino secreto totalmente novo era a melhor maneira de aumentar a força de alguém, sem exceção. Tanto Duke quanto William sabiam muito bem, se entrassem neste reino secreto primal e conseguissem sair vivos, sua força sem dúvida melhoraria. Talvez até desse um salto qualitativo. Capítulo 1004. Eu sabia que aquele cara não confiava em mim. Duke olhou para longe e viu um Skarmory correndo em direção a eles. Montado em suas costas estava John, e logo atrás vinha o salamense de Jake. Eu não acho que John quis dizer isso dessa forma, William interveio. Ele era da mesma geração que John, e a relação deles era muito boa, então seu tom era naturalmente mais amigável. Ele até trouxe o Jake junto, Duke retrucou irritado, então olhou para William. Não tente defendê-lo para mim. Você está montando guarda aqui comigo e aquele cara ainda correu para cá tão rápido. Você realmente acha que ele confia em você? Ao ouvir isso, William finalmente percebeu que parecia ser esse o caso. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco desanimado. Embora estivesse genuinamente tentado pelo reino secreto primal, ele sabia que não era algo que pudesse reivindicar, pelo menos não agora. Velho, eu te subestimei. Você realmente conseguiu se segurar. John e Jake desmontaram de seus Pokémon, e a primeira frase de John quase fez Duke explodir. Cai fora. Você realmente tem tão pouca fé em mim? Afinal, Julian uma vez salvou minha vida. Se não soubesse que não venceria John em uma briga de socos, Duke teria lhe dado um soco na cara com prazer. Velho amigo, eu estava apenas brincando. Não fique bravo. John sorriu ao ver a irritação genuína de Duke. Ele não desconfiava de verdade de Duke, mas era sempre prudente precaver-se contra as intenções alheias. Se fosse qualquer outro reino secreto, não importaria muito, mas este era o primeiro reino secreto primal. Se não tivesse sido seu próprio neto a trazê-lo, se tivesse sido outra pessoa, John teria forçado sua entrada sem hesitação. Portanto, sentir-se tentado pelo reino secreto primal era apenas natural. Como está o Regigigas? Duke preferiu não insistir no assunto e perguntou rapidamente sobre a condição de Regigigas. Afinal, era um lendário de primeira classe. Embora parecesse amigável com Julian, o perigo potencial não podia ser ignorado, especialmente agora que Julian o trouxera para a cidade do lago. Francamente, Duke não aprovava isso.
Se Regigigas entrasse em fúria, a cidade do lago, a terceira maior cidade de Dracoria, sofreria um impacto direto, e o custo seria alto demais. Na visão de Duque, Regigigas deveria ter sido mantido em áreas remotas e escassamente povoadas, como montanhas profundas, florestas antigas ou zonas proibidas. Está na floresta do meu quintal, dormindo. Veja como eu fiquei na foto com ele. John pegou o telefone, exibindo várias selfies com Regigigas adormecido, todas de ângulos diferentes. Os 3 Regis também apareciam em algumas fotos. Sua expressão era bastante convencida. Dormindo? O tom de Duque subiu vários níveis imediatamente. Então ele realmente foi colocado na cidade do lago, e logo na casa deles. Duque não sabia se chamava Julian de audacioso ou simplesmente de imprudente. Se Regigigas algum dia enlouquecesse, a própria casa dele seria a primeira a ser destruída. Julian na verdade tinha considerado isso. Mas ele se lembrou de que a habilidade de Regigigas era o começo lento. Se ele acordasse e ficasse selvagem, seria como quando emergiu do templo pela primeira vez, ele precisaria de 5 dias para que o efeito do começo lento passasse. E durante esses primeiros 5 dias, ele mal conseguiria se mover. Portanto, se ele realmente entrasse em fúria, a cidade inteira teria tempo de sobra para evacuar. Com a habilidade começo lento, Regigigas era muito menos perigoso do que qualquer outro lendário de primeira classe. No entanto, Julian era o único que sabia dessa habilidade, e era por isso que Duque estava tão preocupado. Se as pessoas lá fora soubessem que o poderoso Regigigas, capaz de arrastar um continente inteiro, na verdade tinha uma deficiência de habilidade como começo lento. Mais de 90% delas provavelmente zombariam de Regigigas impiedosamente. Ele se tornaria o segundo lendário de primeira classe depois de Groudon a ser motivo de piada entre os humanos. Groudon, ele não pode voar e ainda tem uma habilidade dessas? Nesta rodada, eu venci. Como Regigigas já estava dormindo, não havia mais nada que Duque pudesse dizer. Ele observou as fotos no telefone de John, pensando que ele mesmo tiraria algumas selfies com o Pokémon quando tivesse chance. Onde está o Julian? William perguntou ao lado. Aquele pirralho foi dormir. Jake franziu os lábios, um tanto sem palavras. Com um reino secreto primal tão imenso bem aqui, aquele garoto simplesmente foi dormir. Ao ouvir isso, William também se sentiu um pouco impotente. Se fosse ele, com certeza não conseguiria dormir. Julian, se você tivesse passado 7 meses nas costas de um Reshiram, teria sorte de não cair morto de exaustão. Durante esses 7 meses, Julian não teve uma única noite de sono adequada. Se não fosse por seu físico forte e pela fortitude mental concedida por suas habilidades psíquicas de nível mestre, ele teria colapsado há muito tempo. Por causa disso, vários países começaram a especular se Julian teria consumido algum tipo de tesouro para aprimoramento corporal. Caso contrário, não importava quão forte fosse seu corpo, ele não teria sido capaz de suportar 7 meses de exposição ao vento, sol e chuva, comendo fast food e dormindo mal o tempo todo. Apesar de tais circunstâncias, o cara ainda estava animado e cheio de energia. Ele definitivamente devia ter usado algum tipo de tesouro de fortalecimento corporal. Isso deixou muitos treinadores invejosos. Neste mundo, a vasta maioria dos tesouros só podia ser usada por Pokémon. Pouquíssimos tesouros eram adequados para uso humano. E o mais famoso entre eles era a fruta da beleza. Claro, tesouros que aprimoravam o corpo também existiam, e alguns indivíduos extremamente sortudos os haviam obtido. Parecia que Julian pertencia a essa categoria de pessoas extremamente sortudas. Meu querido neto trabalhou duro por 7 meses. O que há de errado em deixá-lo dormir? John olhou infeliz para Jake. Quanto mais olhava para esse garoto, mais descontente se sentia. Ele realmente queria lhe dar um bom tapa. Jake silenciosamente deu alguns passos para trás, aproximando-se de seu salamense. Se as coisas ficassem feias, ele fugiria imediatamente. Como Julian está dormindo, William e eu vamos embora primeiro. Você e Jake podem ficar aqui e vigiar, disse Duque. Vigiar o reino secreto primal não exigia realmente 4 campeões, especialmente com tanto pessoal militar por perto. Duque também não achava que alguém realmente ousaria invadir. Tudo bem, vocês dois podem ir, John assentiu. Então eu vou também, acrescentou Jake, sentindo-se bastante entediado em ficar ali. Como John já estava presente, ele era completamente redundante de qualquer maneira. Se ele corresse de volta agora, aquele ponto de pesca dele ainda deve estar animado. Ele conseguiria chegar a tempo. Você fica bem aqui, John ordenou. Pai, não faz sentido eu ficar aqui, protestou Jake com um rosto desanimado. Faça companhia ao seu velho e converse. Caso contrário, ficarei entediado, disse John descontente. Se você quer pescar, há água por todos os lados, fique à vontade. Eles estavam cercados pelo oceano, parados em uma plataforma erguida temporariamente. Mas eu não trouxe meu equipamento, Jake olhou ao redor. Era verdade que ele poderia pescar ali, mas não havia trazido nenhum equipamento quando veio. Peça ao salamense para voltar e buscar para você, disse John. Vendo que John estava determinado a mantê-lo ali, Jake não teve escolha senão enviar Salamense de volta para casa para buscar sua tralha de pesca. Capítulo 1005. Julian dormiu por 2 dias e 2 noites inteiras, não acordando até um pouco depois das 9 da manhã do terceiro dia. Por mais de 7 meses, ele não dormiu bem. Embora parecesse enérgico na superfície, uma vez que finalmente relaxou, a exaustão o alcançou. Foi por isso que ele dormiu por tanto tempo. Love, você acordou. Que horas são?
Julian se espreguiçou preguiçosamente, sentindo-se incrivelmente confortável por todo o corpo. O alívio mental que sentia agora era ainda mais satisfatório do que conseguir um pentakill. 9-5. Love olhou para Julian com um traço de preocupação nos olhos, embora Julian não tenha percebido. Eu dormi por um dia inteiro? Julian ficou um pouco surpreso, sem perceber que tinha dormido tanto tempo. Julian, você dormiu por 2 dias. Você dormiu até mais que o Neb. Celebi, que estava ao lado de Love, interveio assim que ouviu Julian falar. 2 dias? Julian achou difícil de acreditar. Ele pegou o telefone no criado mudo e verificou a data, 18 de agosto. Realmente haviam se passado 2 dias. Ele lembrava que era dia 16 antes de cair no sono. Dormir por 2 dias inteiros, o próprio Julian achou inacreditável. Não admira que se sentisse tão revigorado ao acordar, acontece que ele tinha dormido por 2 dias inteiros. Love, você não pode se forçar assim no futuro. Aos olhos de Love, Julian tinha negligenciado sua saúde ao não dormir ou comer adequadamente por mais de 7 meses. Durante os 2 dias em que Julian dormiu, Love esteve constantemente preocupada, verificando de tempos em tempos. Eu sei, Love. Julian sorriu, mas no momento seguinte, seu estômago começou a roncar. Sem comer por 2 dias era natural que estivesse com fome. Love, vou cozinhar com Slowking agora. Embora ainda não fosse hora da refeição, já que seu pequeno não comia há 2 dias, ela naturalmente tinha que preparar algo delicioso para ele. Eu perdi dezenas de milhares de pontos. Encostado na cama, Julian murmurou baixinho para si mesmo. Ele tinha dormido por 2 dias e acordou depois das 9 do terceiro dia, o que significava que ele perdeu 3 tarefas diárias. Isso realmente era uma perda de dezenas de milhares de pontos. O número de pontos recompensados por tarefas diárias não era fixo. Se você tivesse sorte, uma única tarefa poderia render 70 ou 80 mil pontos. Com sorte ainda melhor, poderia até recompensar fragmentos de Mewtwo, Hair Candies e assim por diante. Suspiro, esqueça, quanto mais ele pensava nisso, mais doía. Ele se levantou, lavou-se e desceu as escadas. Assim que chegou ao pé da escada, o aroma da comida o atingiu, fazendo seu estômago roncar ainda mais alto. Slowking, Love, a comida está pronta? Julian chamou em direção à cozinha. Logo Love saiu carregando um prato. Love, se estiver com fome pode começar a comer primeiro. Os outros pratos ficarão prontos logo. Era raro Julian ficar sem comer por 2 dias. É claro que Love estava disposta a mimá-lo desta vez. Julian pertencia ao tipo que se aproveitava de qualquer abertura. Ele imediatamente pegou uma tigela e X e começou a devorar a comida. O prato que Love trouxe era uma carne refogada bife, para ser preciso, e o sabor era naturalmente excelente. Depois disso, tornou-se um ciclo. Love trazia um prato e Julian o terminava. É claro que Celebi e Jirachi ajudaram também. Neb estava dormindo no andar de cima, então não participou da batalha. Depois de comer até se fartar, Julian recostou-se na cadeira, tomando pequenos goles do leite Momo que Love lhe entregou. Ele relaxou por cerca de 10 minutos antes de dizer a Love, Love, estou indo para o reino secreto hoje. Provavelmente ficarei fora por um tempo. Love assentiu e o lembrou de ser cuidadoso. Metagros, vamos lá. Para o reino secreto primal. Pegando o ainda adormecido Neb, Julian sentiu que as coisas estavam finalmente voltando aos eixos. No momento seguinte, Metagros desapareceu da casa, levando Julian, Celebi, Jirachi e Neb junto. Agora sozinha, Love silenciosamente começou a retirar a louça da mesa. Vovô, pai. Quase instantaneamente, Julian chegou à área marítima onde o reino secreto primal estava localizado. Logo na entrada, ele viu seu avô e seu pai, que estava pescando. Ele realmente tinha que tirar o chapéu para os pescadores. Eles conseguiam pescar em qualquer lugar. Alguma fisgada? Eu perguntei. Jake respondeu com indiferença. Acabei de começar. Faz 3 ou 4 horas e você acabou de começar? John imediatamente o desmascarou. Quando perguntado se pegaram algo, a desculpa mais comum de um pescador sem sucesso era, acabei de chegar. Mas se um pescador realmente fisgasse um grande, ele provavelmente passaria pela própria casa 3 vezes sem entrar, ansioso para desfilar com o peixe por toda a cidade. Pai, que bobagem você está falando? O rosto de Jake corou ligeiramente. Ser envergonhado na frente desse patife de filho realmente o irritava. Ignorando o irritado Jake, John olhou para Julian e perguntou, meu querido neto, você vai entrar agora? Julian assentiu. O Regigigas te disse o que tem lá dentro? John perguntou. Não, Julian balançou a cabeça. Ele me disse que também não sabe. Apenas disse que sua missão era puxar o reino secreto primal do vazio. Ao mesmo tempo, o próprio Regigigas não sabe ao certo quantos reinos secretos primais existem. De qualquer forma, este é o primeiro. Alguns reinos secretos primais apareceriam por conta própria sem precisar serem puxados. Apenas aqueles escondidos no vazio requerem sua intervenção. Foi também por isso que Regigigas despertou de repente. Quanto ao porquê do reino secreto primal aparecer apenas centenas de anos após a fusão do mundo Pokémon, Regigigas não fazia a menor ideia. Mas uma coisa era certa, mais reinos secretos primais apareceriam no futuro. Se um país tivesse sorte suficiente, um poderia até aparecer dentro de suas fronteiras. Esse cara realmente não sabe de nada, hein? John disse, um pouco insatisfeito. Julian assentiu em concordância. Honestamente, quando ele perguntou a Regigigas sobre o reino secreto primal, ele respondeu, eu não sei, para tudo. Se não fosse pelo fato de poder sentir que Regigigas realmente não estava mentindo, Julian teria pensado que ele estava apenas se recusando a contar a verdade. Talvez o propósito da existência de Regigigas seja apenas esse, Julian disse com um sorriso. Dada a sua habilidade começo lento, seu propósito definitivamente não era lutar. Assim como o propósito de Slaking também não era lutar. Era mais sobre ser alvo de pena e se tornar o alvo das piadas de muitos treinadores. Filho, você quer que eu entre com você?
Afinal, Julian era seu próprio sangue. Embora vivesse frustrado com a habilidade de Julian para lhe meter em problemas, diante de um reino secreto com perigos desconhecidos, Jake não podia evitar se preocupar. O que você tem a ver com isso? Com apenas um Pokémon de nível campeão, se alguém deve ir, esse alguém sou eu, John retrucou impaciente. Pai, não é justo dizer isso, protestou Jake infeliz. Sua preocupação paterna estava sendo tratada como lixo por John. Não causem problemas. Deixem meu neto ir sozinho. Eu também não irei, John afirmou com firmeza. Dada a força de Julian, se ele encontrasse um inimigo que não pudesse lidar, a presença dele seria inútil. Na verdade, eles poderiam até se tornar um fardo, atrasando. Capítulo 1006. Julian também entendia as preocupações de seu avô e de seu pai. O desconhecido muitas vezes significava perigo, até certo ponto. Isso era especialmente verdadeiro para reinos secretos. Reinos secretos de nível máximo sempre continham Pokémon de nível campeão, e alguns até abrigavam lendários de primeira classe. E um reino secreto primal era ainda mais raro do que um de nível máximo. Seguindo a lógica de que quanto mais raro, mais perigoso será o nível de perigo de um reino secreto primal certamente estaria acima de um de nível máximo. Se Julian não tivesse Zekrom e Reshiram, não tivesse o sistema e possuísse apenas Metagross e os outros 3 Pokémon de nível campeão, ele também poderia ter hesitado em entrar. Vovô, pai, eu vou entrar. Julian acenou para os dois, depois virou-se e caminhou para dentro do reino secreto primal sem olhar para trás. Justo quando eles estavam se preocupando com Julian, em poucos segundos, ele simplesmente saiu de volta pelo portal do reino secreto primal. Boas notícias, a entrada e a saída do reino secreto primal são fixas. Ao ouvir isso, Jake instintivamente perguntou, e qual é a má notícia? Pai, só há boas notícias por enquanto, nenhuma má notícia. Com isso, Julian deu um passo de volta para o portal do reino secreto e desta vez, não retornou. Pisando no solo macio, Julian olhou para a pradaria que parecia um mar de esmeralda diante dele. O vento carregava o aroma da grama e atrás dele, cintilava o portal brilhante e branco do reino secreto. Não parece muito diferente de um reino secreto de nível máximo, Julian não pôde deixar de murmurar, observando os arredores. Algum de vocês sente algo especial? Ele perguntou aos Pokémon ao seu lado. Celebi, empoleirado em sua cabeça, respondeu, sinto apenas que é incrivelmente confortável. É para mim também, Jirachi concordou. Metagross assentiu em concordância. Incrivelmente confortável? Vocês não se sentem bem confortáveis em reinos secretos de nível máximo também? Como a energia dentro dos reinos secretos era muito adequada para o crescimento dos Pokémon, mesmo com os portais abertos. Os Pokémon lá de dentro raramente se aventuravam a sair, a menos que fossem extremamente curiosos ou se o próprio reino secreto estivesse passando por problemas, os Pokémon internos geralmente escolhiam permanecer. É diferente. De qualquer forma, é mais confortável aqui. Celebi balançou a cabeça, e então teve uma ideia repentina. Se um reino secreto de nível máximo é como uma coxa de frango frito, algo que eu gosto muito, então este reino é como uma coxa de frango frito com cola. Eu gosto ainda mais. Ah, entendi. Com essa analogia, Julian finalmente compreendeu. Em outras palavras, não era que a energia no reino secreto primal fosse mais abundante que nos reinos de nível máximo, mas sim que continha algo extra que os Pokémon gostavam particularmente. No momento, Julian estava em uma pradaria. O campo era vasto, não importava para qual direção olhasse, ele não conseguia ver fronteiras. Não muito longe dali, havia muitos Pokémon do tipo planta, todos os quais ele reconheceu de relance. Julian, aquela Liliga na verdade tem pernas longas. Celebi em sua cabeça apontou excitado para uma certa direção. Pernas longas? Deixe-me ver. Julian olhou pensando que Celebi pudesse ter entendido errado o que significava pernas longas, afinal, normalmente a Liliga mostra apenas 2 pezinhos, com sua saia cobrindo as pernas. E mesmo que as pernas não estivessem cobertas com as proporções corporais da Liligan, ela não poderia ser considerada perna longa. Mas agora Julian realmente via uma Liligan com pernas genuinamente longas. Sim, pernas realmente longas, e sua saia havia se transformado em um vestido curto. Julian encarou a Liligan, e a Liligan encarou de volta esse humano desconhecido. De repente a Liligan viu o estranho sorrir para ela, depois acenar com a mão, e o gordinho Celebi acima da cabeça dele voou em sua direção. Como Celebi era um espírito da natureza, quase todos os Pokémon eram naturalmente amigáveis com ele, especialmente os tipos planta como Liligan. Ao ver Celebi voar até ela, Liligan sorriu calorosamente prestes a cumprimentá-lo, quando de repente Celebi a imobilizou. Julian, eu peguei para você. Celebi colocou a Liligan na frente de Julian como se estivesse se exibindo. Seja gentil. É uma dama, Julian lembrou. Na verdade, todas as Liligan eram fêmeas, e não havia uma forma masculina correspondente. Até mesmo sua pré-evolução, Petilil, era exclusivamente fêmea. No entanto, os ovos Pokémon seguiam a espécie da mãe, então, embora todas as Liligan fossem fêmeas, elas ainda podiam se reproduzir com Pokémon machos de outras espécies, e a prole resultante seria uma Petilil. Além disso, como o aroma floral que a Liligan emitia tinha um efeito relaxante e elas também eram adoráveis, eram muito populares entre celebridades e socialites. Elas também tinham personalidades gentis e eram excelentes em cuidar dos outros, tornando-as um dos Pokémon mais adequados para as famílias criarem.
Venha, deite-se. A expressão gentil de Julian, combinada com suas palavras, despertou alguns pensamentos imaginativos. Liligan ainda estava resistindo, mas então Celebi pressionou sua cabeça para baixo, e Jirachi segurou suas pernas longas. Rápido, Julian. Eu aprendi, disse Jirachi. Nesse momento, os dois pareciam exatamente capangas seguindo um vilão. Liligan observou Julian se aproximar passo a passo e fechou os olhos em desespero. 1,2 metro, 10 centímetros mais alta que uma Liligan comum, disse Julian, olhando para a fita métrica. Uma Liligan normal vestia uma saia longa que chegava aos tornozelos, mas esta parecia mais uma bailarina, usando um vestido curto de peça única que deixava suas pernas longas particularmente evidentes. Ao mesmo tempo, sua tipagem era planta, lutador. Parece outra variante regional de Pokémon. Julian não ficou particularmente surpreso. Ele já havia encontrado Pokémon de variantes regionais antes no Reino Secreto de Alola. Como Julian trouxe o Reino Secreto de Alola de volta e este continha variantes regionais únicas, aquele Reino Secreto de nível máximo não era representado por um simples número. Em vez disso, tinha seu próprio nome. Assim como outros Reinos Secretos avançados especiais, como Covil do Dragão e os outros. E aquele foi nomeado o Reino Secreto de Alola. E por que era chamado assim? Bem, porque Julian o nomeou. Na época, John ficou um tanto insatisfeito, sentindo que o nome não tinha sabor dracoriano o suficiente. Agora ele havia encontrado outro Pokémon de variante regional. Agora, eu vou perguntar e você responde. Se você ousar recusar. Celebi, Jirachi, X. Os dois pequenos fizeram sons extremamente perturbadores, assustando tanto a Liligan que ela quase desmaiou no local. Até Neb voou até o rosto da Liligan, fazendo ruídos de u-o, e tentando ao máximo transformar sua expressão adorável em algo ameaçador. Julian olhou sem palavras para esses dois. Eles estavam realmente tentando transformá-lo em um vilão? Mas o efeito pareceu bem eficaz. O rosto da Liligan estava pálido e ela não parava de balançar a cabeça, como se dissesse, eu vou cooperar, por favor, não sejam rudes. Ela estava com tanto medo que a flor que desabrochava em sua cabeça agora havia se fechado novamente em um botão. Capítulo 1007. Sob a ameaça de duas grandes forças sombrias e uma que estava tentando ao máximo se tornar uma força sombria, Liligan foi extremamente cooperativa, respondendo a tudo que Julian perguntava. No entanto, havia muitas perguntas que ela não conseguia responder. O que se segue foi o diálogo entre o mestre da força sombria e uma civil inocente. Julian perguntou, que lugar é este? Liligan respondeu, planície ferradura. Julian perguntou, qual o tamanho deste lugar? Liligan respondeu, muito, muito grande. Nunca consegui sair daqui em toda a minha vida. Julian perguntou, existem Pokémon poderosos na planície ferradura? Liligan respondeu, Rillaboom, filiado à Arena da Grande Árvore sob o comando de Lord Cleavor. Julian perguntou, quem é Cleavor? Liligan respondeu, eu não sei, minha bisavó me contou isso. Julian perguntou, e onde está sua bisavó? Liligan respondeu, morta. Julian perguntou, conte-me tudo o que sabe. Liligan respondeu, minha melhor amiga é Venusaur. Tenho mais de uma dúzia de pretendentes e um namorado que gosta de... Julian interrompeu, você pode ir agora. Droga, essa criatura sabia muito pouco. Isso tinha muito a ver com sua força, ela estava apenas no nível avançado. Com esse nível de força, um Pokémon geralmente opera apenas em um raio de 100 km, e os tímidos podem nem se aventurar além de 10 km. Ao ouvir que o mestre vilão a estava deixando ir, Liligan ficou meio sem acreditar. Foi só quando Celebi e Jirachi realmente a soltaram que ela acreditou que Julian estava dizendo a verdade. Observando Liligan fugir rapidamente, aquelas pernas longas foram usadas em sua plenitude, em apenas alguns instantes ela desapareceu na distância. Planície Ferradura, Rillaboom, Arena da Grande Árvore, Cleavor, Julian obteve essas 4 informações. Então o Pokémon mais forte nesta vasta pradaria é Rillaboom, e ele está sob o comando de Cleavor. Isso significa que Cleavor provavelmente tem outros subordinados também. Julian analisou, Rillaboom, que governa uma pradaria tão grande, deve ser muito forte. No entanto, ele ainda é um subordinado de Cleavor. Isso é bem interessante. Ah, esqueci de perguntar onde Rillaboom se localiza na pradaria, Julian lamentou subitamente. A pradaria se estendia até onde a vista alcançava, então encontrar aquele Rillaboom não seria fácil. Ela não deve ter ido longe ainda. Vou pegá-la de novo. Celebi estava ansioso para tentar. Ser um Pokémon mau era inesperadamente bom, descobriu que viver sem moral podia facilitar a vida. Não precisa. Pegá-la não valeria a pena, melhor encontrar outro. Aquele Lurantis ali parece promissor. Julian apontou para um Lurantis não muito longe, que os observava secretamente. Logo Celebi e Jirachi o capturaram da mesma maneira. Um Pseudelite, ele deve saber de uma coisa ou outra. Depois de fazer mais algumas perguntas, Julian o deixou ir. As informações que Lurantis sabia eram de fato mais abrangentes do que as compartilhadas pela Liligan. Por exemplo, as bordas da planície Ferradura faziam divisa com o Bosque Exaustivo, o Túnel de Oreburro e o Lago da Veracidade. Todos esses lugares estavam sob a jurisdição da Arena da Grande Árvore de Cleavor, e havia muitas outras áreas também, embora Lurantis não tivesse conhecimento delas. Julian também descobriu a localização de Rillaboom. Ele assumirá que estava no centro da planície Ferradura, mas não estava, na verdade, ficava na parte oeste, perto do Lago da Veracidade. Isso acontecia porque Rillaboom tinha um rancor contra um Gyarados, o suzerano do Lago da Veracidade, e os dois frequentemente entravam em conflito naquela área. Metagross, vamos lá. Vamos conferir esse Rillaboom. Julian pulou nas costas de Metagross e apontou dramaticamente para o oeste. No entanto, Metagross não seguiu na direção que Julian apontou, em vez disso voou direto para frente.
Julian rapidamente mudou o dedo para a esquerda. Ele murmurou para si mesmo. Então o oeste era na verdade a minha esquerda. Então ele pegou o detector de metais, que imediatamente exibiu 10 pontos vermelhos, todos eles razoavelmente grandes. Esses eram tesouros apenas um nível abaixo dos tesouros subsupremos. Droga, este é o nível de riqueza em um reino secreto primal? A expressão de Julian tornou-se levemente surpresa. Metagross já voava por mais de 10 minutos. Na velocidade dele deviam ter percorrido quase 1000 quilômetros. Durante toda a jornada, Julian manteve os olhos no detector de metais, e os 10 pontos vermelhos permaneceram constantes. Além disso, o tamanho dos pontos mal mudava, o que significava que em um raio de 50 quilômetros ao longo da rota de voo, todos os tesouros estavam apenas um grau abaixo do nível de tesouro subsupremo, e havia muitos deles. O detector de metais só conseguia exibir até 10 tesouros em um raio de 50 quilômetros. Se houvesse 20 tesouros na área, ele ainda mostraria apenas 10, priorizados por sua raridade. Metagross, tenho a sensação de que vamos estourar de ganhar com essa colheita. Julian estava transbordando de excitação. Se houvesse tantos tesouros pelo caminho, então mais tarde, coisas como tesouros subsupremos e tesouros supremos também apareceriam com certeza. E havia aquela arena da grande árvore onde aquele Cliavor residia. Poderia haver um tesouro de nível mundial lá? Mas a força dos Pokémon aqui é muito maior do que em um reino secreto de nível máximo. Julian olhou para baixo, para o bando de Dodrio correndo abaixo. O líder deles estava no nível Elite. Ao longo do caminho, ele já havia avistado dezenas de Pokémon de nível Elite. Alguns eram andarilhos solitários, mas a maioria era líder de sua própria espécie. Ele encontrou mais de uma dúzia de grupos de Pokémon pelo caminho, e cada líder estava no nível Elite. O mais forte era um Taurus no pico do nível Elite. E esta era apenas uma parte extremamente minúscula de toda a planície ferradura. Se estivéssemos falando de toda a pradaria, deveria haver pelo menos 100 Pokémon de nível Elite aqui. Este número superava em muito o de um reino secreto de nível máximo. Portanto, se você quisesse explorar este reino secreto primal, um treinador de nível Elite poderia não ser suficiente. Embora Pokémon de nível Elite não estivessem exatamente em todo lugar aqui, seus números eram muito maiores comparados a um reino secreto de nível máximo. Havia muitos tesouros pelo caminho, mas Julian não parou. Ele planejava conferir o Rillaboom primeiro, embora fosse fazer uma pausa se avistasse qualquer tesouro supremo no caminho. Julian, parece que vai chover ali na frente. Aquela é uma nuvem amarela enorme, Jirachi apontou à frente. Jirachi, seu bobinho, como as nuvens de chuva podem ser amarelas? Ah, verdade. Então, Celebi, o que você acha que é aquilo? Perguntou Jirachi. Julian engoliu em seco e disse, parece um enxame de Beedrill. Conforme Metagross voava mais para perto, confirmou-se a nuvem amarela à frente era de fato um enxame de Beedrill, contando na casa das centenas de milhares. Ele ainda se lembrava de sua primeira vez explorando um reino secreto, quando ele e Metan foram perseguidos por um enxame de apenas algumas dúzias de Beedrill, fugindo por suas vidas até pularem em uma lagoa para escapar. Aquela fora a experiência mais embaraçosa que Julian já tivera. Claro, a força de Julian agora era incomparável àquela época, mas o enxame de Beedrill diante dele também era incontáveis vezes maior do que antes. Pensou, centenas de milhares deles. Esse número não é um pouco excessivo, maldição. Capítulo 1008. Entre os Pokémon que viviam em grupos, apenas um pequeno número de bandos chegava a ultrapassar 10.000 indivíduos, sendo o exemplo mais típico de Magikarp. Quando um cardume de Magikarp aparecia, os números geralmente começavam entre 40 e 50 mil. Outros exemplos incluíam Diglett, Rattata e semelhantes. Claro, o mais conhecido de todos era o enxame de Beedrill. Elas eram famosas não porque seus números fossem excepcionalmente grandes, mas porque eram aquelas que você nunca deveria provocar. Especialmente em enxames de Beedrill onde Kakuna estavam presentes. Em momentos assim, para proteger sua prole, as Beedrill se tornavam extremamente sensíveis. Se você entrasse no território delas, mesmo sem intenção hostil, elas o atacariam. E para proteger seus filhotes, elas simplesmente não temiam ferimentos nem a morte. Mesmo que sua força fosse muito superior à delas, elas ainda lutariam até o fim. Era por isso que os enxames de Beedrill eram tão notoriamente famosos. Particularmente em reinos secretos de nível iniciante e intermediário, onde os treinadores eram geralmente mais fracos. E as Beedrill viviam em grupos e preferiam atacar em massa, era melhor evitar provocá-las se possível. No entanto, a maioria dos enxames de Beedrill consistia em cerca de 100 indivíduos. Qualquer grupo acima de 1000 já era considerado bastante grande. Mas o enxame de Beedrill na frente de Julian agora provavelmente contava com centenas de milhares, formando uma nuvem amarelo-ouro que transmitia uma sensação de pressão esmagadora. Na verdade, o maior enxame de Beedrill já descoberto tinha mais de 1 milhão de indivíduos. Comparado a isso, as centenas de milhares de Julian nem eram tantas assim. Deve haver uma rainha Beedrill ali dentro. Apesar dos grandes números, Julian não entrou em pânico. Sua expressão anterior deveu-se apenas a memórias desagradáveis desencadeadas pelas Beedrill. Somente com a presença de uma rainha Beedrill um enxame tão massivo poderia ser sustentado. Mas por que elas estão aparecendo nas planícies ferradura? Não deveriam estar em uma floresta? As Beedrill tipicamente habitavam florestas, pois esse era o seu ambiente mais adequado. Afinal, tanto Veedle quanto Kakuna ficavam em galhos de árvores, e Veedle se alimentava principalmente de folhas, não de grama. No entanto, agora elas estavam voando sobre as planícies ferradura. Será que estão migrando? Isso parecia provável, já que a migração era a única razão pela qual as Beedrill deixariam a floresta, e olhando de perto, muitas Beedrill carregavam Veedon e Kakuna. Julian, elas estão vindo para cá, disse Celebi nervosamente.
Vendo sua expressão um tanto assustada, Julian disse, então está decidido, Celebi, eu escolho você. Ah, eu não consigo fazer isso. Celebi balançou a cabeça rapidamente. Você é um pseudo-campeão, do que tem medo? Julian estava um pouco sem palavras. Mas são tantas. E os ferrões dela são tão longos, ser picado doeria demais. Celebi balançou a cabeça com ainda mais vigor. Liligan, você não era tão corajosa quando estava me intimidando agora há pouco? Metagros. Julian já sabia que não podia confiar em Celebi. Ele estava apenas brincando. Assim que Metagros liberou sua poderosa aura de nível campeão, o enxame de Beedrill que avançava em direção a eles parou bruscamente, como se um carro em alta velocidade tivesse pisado no freio. Todo o enxame de Beedrill parou a cerca de 1 quilômetro de distância de Metagros. O zumbido de suas asas era tão alto que Julian teve que usar seus poderes psíquicos para bloquear o som. Caso contrário, seus ouvidos teriam ficado surdos. Vamos, Julian disse calmamente. Sentado nas costas de Metagros enquanto ele continuava a avançar, o denso enxame de Beedrill à frente agitou-se inquieto antes de subitamente se separar, abrindo um caminho de cerca de 10 metros de largura. Embora contassem centenas de milhares, elas não eram estúpidas. Se encontrassem um oponente comum, mesmo muito mais forte que elas, poderiam sobrecarregá-lo e derrotá-lo com números absolutos. Mas a aura emanada por Metagros era tão avassaladora que fazia suas próprias almas tremerem. Algumas das Beedrill mais fracas chegaram a desmaiar no local, caindo no chão com um baque. Com certeza, há uma rainha Beedrill. Julian avistou uma Beedrill com cerca de 4 metros de comprimento. As Beedrill comuns tinham apenas cerca de 1 metro. Esta era excepcionalmente poderosa, no nível pseudo-campeão de estágio médio. Ao redor dela estavam mais de uma dezena de guardas de nível elite. Um enxame de Beedrill como este forçaria até mesmo um treinador pseudo-campeão comum a evitar o confronto. Se um treinador elite o encontrasse e não conseguisse escapar a tempo, estaria quase certamente condenado, caso não tivesse algum meio especial. A aura desta rainha Beedrill parecia fraca, provavelmente estava ferida. Talvez este fosse o motivo da migração. Julian não tinha desejo de capturá-la. Beedrill não teria utilidade real para ele. De onde vocês vieram? A voz de Julian alcançou os ouvidos da rainha Beedrill. A rainha ferida estava cautelosa com Metagros. Ela sabia muito bem que se Metagros atacasse, todo seu enxame seria aniquilado. Ouvindo a voz de Julian, ela ficou momentaneamente atordoada antes de responder apressadamente. Viemos dos Jardins de Floaro. Jardins de Floaro? Mais um novo nome de local foi adicionado. Também pertence à Arena da Grande Árvore. Sim, aqui. Julian lançou um frasco de poção para Beedrill como um gesto de gratidão. Em pouco tempo, Metagros carregou Julian através do enxame de Beedrill. Metagros, tenho a sensação de que neste reino secreto, com certeza haverá um oponente que deixará você lutar o quanto quiser. O olhar de Julian estava fixo à frente, seu tom levemente baixo. Metagros, abaixo de lendário de primeira classe, sou invencível. Contra lendário de primeira classe, posso trocar um por. Julian, é? Quando você começou a pegar frases de Cartana? Julian olhou para Metagros com certa exasperação. Ele ali falando sério, e Metagros agindo como bonzão na frente dele. A pokebola de Cartana balançou levemente como se expressasse sua insatisfação. Metagros, apenas constatando fatos. Desde o dia em que estreou, Metagros nunca perdeu para um oponente do mesmo nível, especialmente porque Julian continuava investindo recursos. O número de tesouros supremos que ele usava também se tornava cada vez maior. Sua base era incrivelmente sólida, e sua força naturalmente disparava de acordo. Embora estivesse apenas no estágio médio do nível campeão, Metagros acreditava que poderia derrotar um campeão de pico se enfrentasse um. Embora até agora, nunca tivesse lutado realmente contra um campeão de pico. Atualmente nenhum treinador humano havia atingido o pico do nível campeão. Uma vez que um Pokémon atingia o nível campeão, os recursos necessários para cada aumento de nível eram enormes, e também levava tempo, variando de alguns anos a várias décadas. Ao mesmo tempo, devido à vida humana limitada, muitos Pokémon de nível campeão poderiam potencialmente apenas acumular força ao longo do tempo, mas seus treinadores tinham vida curta. Morrer com pouco mais de 100 anos? Enquanto isso, como Pokémon de nível campeão, eles tinham uma expectativa de vida de pelo menos 1000 anos. E com o treinador subitamente morto, a força do Pokémon tornava-se estagnada e mesmo com recursos, seu nível não podia mais aumentar. Então, até certo ponto, a razão pela qual a sociedade humana ainda não havia produzido um treinador campeão de pico não era apenas a falta de recursos massivos, mas também a vida humana relativamente curta. Pelo menos comparados aos Pokémon de nível campeão, os humanos realmente eram criaturas de vida curta. Capítulo 1009. Montado nas costas de Metagros por quase meio-dia, Julian finalmente chegou à borda oeste das planícies Ferradura. Isso lhe deu uma ideia clara de quão vastas eram as planícies Ferradura. Claro, Metagros não estava voando em velocidade máxima, se estivesse voando com força total e ainda assim levasse a maior parte do dia. Então o tamanho das planícies Ferradura seria verdadeiramente aterrorizante. Você sentiu? Julian perguntou calmamente. Metagros assentiu. Enquanto Metagros continuava voando para o oeste, Julian sentiu uma aura intensa à frente, repleta de um aviso. Esta aura era mais forte do que qualquer outro Pokémon que ele sentirá ao longo do caminho. Ele estimou que provavelmente era a aura de Rillaboom. Com certeza, não muito depois de continuarem avançando, um rugido furioso ecoou do chão abaixo. Ao mesmo tempo, o detector de metais de Julian exibiu um grande ponto vermelho representando um tesouro supremo. No entanto, a localização do ponto vermelho não era diretamente abaixo, mas um pouco mais à frente. Observando o Rillaboom batendo no peito e emitindo rugidos desafiadores, Julian disse de repente, Celebi, Jirachi, tenho uma pergunta para vocês.
Se responderem corretamente, a mesada diária de vocês será dobrada de agora em diante. Ouvindo isso, Celebi ficou imediatamente animada. Com sua inteligência, Julian não estava apenas dando dinheiro de graça? Que jovem ingênuo! Rápido, pergunte então. Celebi, acalme-se, tenha foco. Jirachi, no entanto, permaneceu surpreendentemente calmo. Em vez de perder a compostura pela mesada dobrada, perguntou: e se não conseguirmos responder? Se não conseguirmos responder, você não vai descontar nossa mesada, vai? Celebi, agora alerta após ouvir a pergunta de Jirachi, olhou desconfiada para Julian. Embora fosse incrivelmente esperta, esse cabeçadura poderia estar armando uma armadilha. Sem penalidades por não responder, sem consequências de qualquer tipo. Para evitar que os dois pequenos pensassem demais, ele acrescentou isso especialmente. Só então os dois relaxaram e instaram Julian a fazer a pergunta. Então aqui está minha pergunta. Vocês sabem qual Pokémon é o mais quieto? Eu sei, Magikarp. Celebi respondeu imediatamente. Julian balançou a cabeça. Feebas. Jirachi sugeriu. Julian balançou a cabeça novamente. Os dois pequenos listaram então mais de uma dezena de Pokémon cada, mas Julian rejeitou cada um deles. Vendo que eles iam continuar chutando, Julian revirou os olhos e disse: parem. Se continuarem, podem acabar encontrando a resposta certa por acidente. Mas os dois não aceitaram. Seu espírito competitivo estava aceso, e a observação de Julian só os fez sentir que estavam ficando mais perto da resposta. Tudo bem, darei mais 2 chances a vocês, disse Julian, levantando 2 dedos. Eu sei. Sou eu, porque hoje não vou falar. Celebi apontou para si mesma, depois fechou a boca, indicando que ao ficar em silêncio hoje, seria o Pokémon mais quieto. Sua mente trabalhava rápido, mas, infelizmente, Julian balançou a cabeça. É a Neb, porque ela dorme o tempo todo. Jirachi, olhando para Neb roncando nos braços de Julian, sentiu certeza de que havia adivinhado corretamente. Errado. Julian declarou em voz alta. Então você nos diga, qual Pokémon é o mais quieto? Se você não tiver um motivo sólido, não admitiremos a derrota. Celebi disse com um beicinho insatisfeito. Jirachi assentiu concordando. Vou garantir que percam de forma convincente. Julian então apontou para o Rillaboom abaixo, que ainda estava batendo no peito. É aquele ali. Você está brincando conosco? Ele é tão barulhento. Como ele é quieto. O Rillaboom que batia no peito continuava fazendo sons de batidas altas. Era de fato muito barulhento. Porque o Rillaboom é um mudo que só sabe batucar. Julian declarou triunfante. Metagross também estivera curioso sobre a resposta de Julian. Ao ouvir isso, sentiu como se seu cérebro de supercomputador tivesse acabado de ser completamente superado pela lógica de Julian. Batucar. Celebi recuou alguns passos, olhando incrédula para o Rillaboom que batia no peito abaixo. Queria refutar a resposta de Julian, mas de alguma forma parecia estranhamente apropriada. Então é isso. Por que eu não pensei nisso? Jirachi murmurou para si mesmo, depois olhou para Julian com admiração. Julian, você é tão esperto por ter pensado nisso. Hahaha, beber um copo de leite momo todo dia não é à toa. Julian disse orgulhosamente. A Pokébola de Slowking balançou levemente, claramente satisfeita com as palavras de Julian. O Rillaboom abaixo estava praticamente espumando de raiva. Droga, voando tão arrogantemente sobre o meu território. E depois de eu estar batendo no peito por tanto tempo, você ainda me ignora? Meus músculos estão prestes a queimar de raiva. Vá para o inferno. E por que sinto que vocês estavam apenas tirando sarro de mim? Rillaboom, se você tiver coragem, desça aqui. Metagross, já que ele está nos convidando, vamos descer. Meta. Enquanto Metagross descia lentamente, a aura que ele estava contendo começou gradualmente a se espalhar. A expressão de Rillaboom mudou do desafio inicial para a surpresa e finalmente para o choque completo. Neste momento, a mente de Rillaboom estava em turbulência. Droga, é um figurão de nível campeão. Por que não disse isso antes? Se eu soubesse, nunca teria gritado daquele jeito. Será que é tarde demais para tapar minha boca agora? Como um Pokémon pseudo-campeão de estágio avançado, Rillaboom não pôde deixar de sentir pavor. Ele conhecia muito bem a lacuna entre um pseudo-campeão e um campeão. E julgando pela aura que Metagross estava emitindo, não era um campeão comum. Pokémon Rillaboom, grama. Nível, 88. Potencial, azul. Habilidade, super crescimento. Item, nenhum. Gênero, masculino. Pseudo-campeão de estágio avançado. Sua força era bastante decente. Originalmente, Julian planejara derrotá-lo e forçá-lo a se submeter, para então perguntar sobre informações relacionadas ao reino secreto primal. Esse cara provavelmente sabia muito mais sobre isso. Mas agora, parecia que uma batalha talvez não fosse mais necessária. Sentindo a aura de medo irradiando de Rillaboom, estava claro que ele fora intimidado pela presença de nível campeão de Metagross. Na realidade, Pokémon de nível campeão de fato exerciam um efeito supressor significativo sobre Pokémon que não eram de nível campeão. Além disso, o Metagross de Julian possuía potencial de grau ouro, o tipo que apenas lendários de primeira classe possuíam, o que amplificava ainda mais esse efeito supressor. Então, Rillaboom estar assustado não era realmente vergonhoso, era apenas uma reação instintiva. Mesmo se fosse substituído por Salamence ou Scizor, aqueles Pokémon de temperamento forte ou amantes de batalhas, ao enfrentar Metagross, eles provavelmente não teriam se saído muito melhor do que Rillaboom. Julian sinalizou para que Metagross retirasse sua aura. Caso contrário, com Rillaboom em tal estado, mesmo que Julian tentasse questioná-lo, ele provavelmente não conseguiria responder adequadamente. Sentindo a aura em Metagross desaparecer, Rillaboom relaxou instantaneamente, como se uma montanha massiva que o pressionava tivesse subitamente sumido. Capítulo 1010.
Assim que pousaram, Julian viu Rillaboom pegar várias frutas e colocá-las diante dele e de Metagross, com um sorriso lisonjeiro no rosto. Esta era sua maneira de mostrar respeito. Olhando para as frutas, Julian notou que eram todas raras e preciosas. Eu pergunto, você responde? Julian foi direto ao ponto, sem desperdiçar palavras. Rillaboom assentiu imediatamente. Embora não soubesse quais perguntas seriam feitas, a diferença de força era vasta demais. Simplesmente não havia espaço para recusa, a menos que tivesse um desejo de morte. Além disso, responder a algumas perguntas não parecia grande coisa. Ele não tinha nenhum segredo importante de qualquer maneira. Qual é a do Cliavor da Arena da Grande Árvore? Ouvi dizer que você é um dos subordinados dele, Julian perguntou. Cliavor era sobre quem Julian mais queria saber. Os Pokémon que ele havia questionado anteriormente haviam mencionado o Cliavor da Arena da Grande Árvore. Além disso, várias áreas estavam sob o controle de Cliavor. Aquele é o nosso rei. Eu sou de fato um dos subordinados do rei, Rillaboom respondeu, seu tom tingido com um toque de medo. Não medo de Metagross, mas medo de Cliavor. Apesar de ser um pseudo-campeão de estágio avançado, o fato de sentir medo apenas mencionando o nome de Cliavor indicava que Cliavor era, sem dúvida, de nível campeão, e não apenas um campeão comum. Você é quem está no comando das planícies da Ferradura. Então quantos subordinados como você o seu rei, Cliavor, tem sob o comando dele? 18, Rillaboom respondeu, um número que surpreendeu Julian. Além das planícies da Ferradura, do Lago da Veracidade, do Bosque Extenuante e do Túnel de Oreburro, existem outros 14 lugares como estes? Julian perguntou, seu tom carregado de ceticismo. Mas Rillaboom assentiu, sim, cada um de nós 18 governa uma área. Todos eles são tão fortes quanto você. Ouvindo isso, Rillaboom pareceu presunçoso. Minha força está entre os 5 primeiros. O mais forte entre nós é um Goodra pseudo-campeão no auge. E mesmo os mais fracos são todos pelo menos pseudo-campeões de estágio inicial. E quão poderoso é o seu rei? Com 18 subordinados pseudo-campeões, Julian sentiu que havia subestimado Cliavor. Rillaboom balançou a cabeça. Não sei. Além dos outros 4 reis, nunca vimos nosso rei lutar com força total. Não intencionalmente, Rillaboom revelou outra peça crucial de informação. Além de Cliavor, existem outros 4 seres de status semelhante? Julian não pôde evitar de elevar um pouco a voz. Sim, Rillaboom assentiu. Ele inicialmente pensou que Cliavor era provavelmente o mais forte neste reino secreto primal, mas acabou descobrindo que havia outros 4. Quão vasto era este reino secreto? Um único Cliavor governava 18 áreas. Embora o tamanho exato de cada área não fosse claro, com base na escala das planícies da Ferradura, Julian tinha uma ideia aproximada. A área combinada dessas 18 regiões era provavelmente comparável ao tamanho de Dracoria, ou pelo menos, a maior parte dela. E havia outros 4 reis também. Como eles também eram reis, era provável que as áreas sob o controle deles fossem semelhantes em tamanho às de Cliavor. 5 regiões, cada uma aproximadamente do tamanho de Dracoria. Com esse pensamento, os olhos de Julian se arregalaram. Sua primeira reação foi imaginar quanto tempo levaria para explorar tudo isso. Seu segundo pensamento foi quantos tesouros deviam estar escondidos em uma área tão vasta. E seu terceiro pensamento foi, que tipo de seres eram esses 5 reis? Neste lugar, existe alguém mais forte que o seu rei? Este reino secreto primal tinha pelo menos 5 Pokémon de nível campeão em estágio avançado ou mesmo no auge, cada um com mais de uma dúzia de subordinados pseudo-campeões. E abaixo desses pseudo-campeões havia elites. Somado ao tamanho colossal deste reino secreto, Julian não pôde deixar de se perguntar se poderia realmente haver lendários de primeira classe aqui. Rillaboom balançou a cabeça, parecendo um pouco confuso. O rei é o mais forte. Além dos outros reis, nenhum Pokémon aqui é mais forte que ele. Em sua impressão, simplesmente não havia Pokémon mais forte que o rei. Tudo bem, você pode ir agora. Julian acenou com a mão. Ele tinha uma compreensão aproximada da situação, e quanto à existência de lendários de primeira classe aqui mesmo que existissem, esse cara provavelmente não saberia a respeito. Lembrando-se do ponto vermelho no detector de metais, Julian decidiu ir desenterrá-lo agora. Guiarados, macaco, estou indo atrás de você. No entanto, um rugido vindo à distância tirou Julian de seus pensamentos. Imediatamente ele sentiu uma aura violenta e furiosa se aproximando rapidamente de longe. Julian olhou para Rillaboom. Estava claro que o recém-chegado vinha por causa dele. A expressão de Rillaboom também se tornou furiosa. É o Guiarados do Lago da Veracidade. Aquele cara avançou recentemente para pseudo-campeão de estágio avançado e tem vindo atrás de mim por causa de um rancor antigo. Rillaboom era do tipo planta puro, e a maioria dos Pokémon do tipo planta tendia a ter temperamentos gentis. No entanto, este claramente não era do tipo que se deixava intimidar facilmente. Em contraste, Guiarados provavelmente suportou ser desprezado, intimidado e espancado durante seus dias de Magikarp. Após evoluir, o temperamento de Guiarados tendia a se tornar extremamente explosivo, como um barril de pólvora, pronto para explodir a menor faísca. Caso contrário, ele não teria escolhido deixar seu próprio território e vir para as planícies da Ferradura, onde sua força seria naturalmente um pouco diminuída em um ambiente de pastagem. Em pouco tempo, Julian viu um Guiarados azul claro se aproximando rapidamente deles. Apenas sua altura parecia estar em torno de 8 ou 9 metros. Muito bem desenvolvido, Julian comentou com um toque de apreciação. A altura média de um Guiarados normal era de cerca de 6,5 metros, e este estava claramente acima da média. O que é isto? Percebeu que não é páreo para mim e trouxe reforço? Guiarados zombou ao notar um Metagross e um humano ao lado de Rillaboom, seu tom cheio de deboche.
Como Metagross havia suprimido sua aura, Gyarados não conseguia sentir quão poderoso ele realmente era. Aos seus olhos, tanto Metagross quanto Julian não poderiam ser mais fortes do que ele mesmo. Rillaboom olhou para Metagross como se dissesse: rápido, libere sua aura para assustar esse cara. Mas Metagross permaneceu completamente imóvel. É claro que as ações de Rillaboom não escaparam à percepção de Gyarados, e sua zombaria tornou-se ainda mais alta. Ha. Apenas admita a derrota, grite que não é páreo para o Sr. Gyarados e eu o deixarei em paz de agora em diante. Rillaboom rugiu de raiva. Venha, vamos lutar então. Você acha que eu tenho medo de você? Admitir a derrota estava fora de questão. Embora Rillaboom não quisesse lutar contra ele, com Gyarados o pressionando tanto, ele não teve escolha a não ser manter sua posição. Afinal, ele era o governante das planícies da Ferradura. Não importa quão forte Gyarados fosse, em seu território ele tinha que se comportar. Gyarados bateu levemente a cauda contra o chão enquanto o efeito de sua habilidade intimidação ficava mais forte. Sob esta habilidade, a menos que a força de alguém superasse a de Gyarados, essa pessoa seria mais ou menos afetada. Alternativamente, seria possível resistir com pura força de vontade. Mas ter uma vontade forte não era algo que se pudesse apenas alegar, tinha que ser provado. Capítulo 1011. Vendo que os dois Pokémon estavam prestes a lutar, Julian não planejava se envolver. Ele ainda estava pensando em desenterrar aquele tesouro máximo. Não tinha tempo para se preocupar com os assuntos deles. Então planejou partir imediatamente. Mas Rillaboom e Gyarados não permitiram. Rillaboom não queria que Julian partisse porque sentia que havia alguma conexão entre eles. Se ele realmente não pudesse vencer Gyarados, talvez Julian estivesse disposto a ajudar. Quanto a Gyarados, ele não queria que Julian partisse porque precisava de uma testemunha, e após derrotar Rillaboom, ele também queria dar uma surra naquele Metagross ao lado de Julian. Desde que apareceu, Metagross nem sequer mudou sua expressão. Não era isso apenas desprezar Gyarados? Metagross, de fato eu te desprezo. Como possuía a Pedra dos Sete Apertos, Julian conseguia mais ou menos sentir o que esses dois estavam pensando e sentiu-se um pouco sem palavras. Ao mesmo tempo, uma Pokébola em sua cintura tremeu levemente. Ele deu um tapinha na Pokébola, acalmando-a um pouco. Então ele ergueu a cabeça e olhou para Gyarados, que o encarava com desprezo. Ele suspirou e disse: não se arrependa depois. Então ele lançou a Pokébola de sua cintura. Mel, meu metal apareceu na frente de Julian. Mel, meu metal, ouvi dizer que você é bem durão. Venha lutar comigo. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Enquanto falava, ergueu o punho em direção a Gyarados. Ouvindo meu metal falar assim com ele, a raiva de Gyarados surgiu imediatamente. Ele olhou para Rillaboom e disse: vou derrubar este primeiro, depois venho atrás de você. Vendo que Julian havia realmente intervindo, Rillaboom sentiu-se secretamente satisfeito, embora sua expressão permanecesse inalterada enquanto assentia para Gyarados. Em seu coração, ele já estava imaginando a cena de Gyarados sendo derrotado pelo Pokémon de Julian. Mas será que este Pokémon realmente conseguiria? Embora não tivesse certeza sobre a força de meu metal, ele ainda podia sentir que o nível dele era inferior tanto ao seu quanto ao de Gyarados. No entanto, a intimidação de Gyarados não pareceu afetá-lo em nada. Pokémon meu metal, aço. Nível 85. Potencial, roxo. Habilidade, punho de ferro. Item, faixa preta. Gênero, sem gênero. Nota, após consumir metal contendo ortânio, sua base melhorou. Nota, usou a luva de boxe, aumentando o poder de movimentos de soco em 30%. Pokémon Gyarados, água e voador. Nível 88. Potencial, azul. Habilidade, intimidação. Item, nenhum. Gênero, macho. Gyarados, no nível 88, estava no mesmo nível que Rillaboom. Mel. Meu metal provocativamente acenou com um dedo para Gyarados. Mas Gyarados não caiu na isca e não avançou imprudentemente. Em seu nível, a menos que estivesse verdadeiramente enfurecido além da razão, raramente perdia a calma com provocações. Ele abriu sua boca larga e disparou uma hidrobomba em espiral, com cerca de 1 metro de diâmetro. Mel. Meu metal manteve sua posição e desferiu o punho esquerdo com força imensa. O impacto comprimiu o ar circundante e causou um estrondo sônico. Seu punho brilhou com uma luz branca. Mega soco. Vendo o braço se estender como uma mola, Gyarados ficou ligeiramente surpreso. O mega soco encontrou a hidrobomba no ar. Para o espanto de Rillaboom, a hidrobomba não ofereceu resistência alguma, foi completamente subjugada pelo mega soco. Bum! O mega soco atingiu em cheio a bochecha de Gyarados, enviando seu corpo de 8 a 9 metros de comprimento pelo ar antes de colidir com o chão. Gyarados balançou a cabeça, suas escamas resistentes fornecendo uma defesa forte. Além disso, o mega soco de meu metal havia sido levemente enfraquecido pela hidrobomba. Dada a sua própria força formidável, Gyarados estava longe de ser derrotado por um único golpe de meu metal. Gyarados admitiu que havia subestimado seu oponente. Embora o nível deste cara não fosse tão alto quanto o seu, sua força real excedia em muito o que seu nível sugeria. Ele não se conteve com aquela hidrobomba, mas ela foi facilmente subjugada, uma prova do poder de seu oponente. Aquele macaco devia saber de algo. Gyarados olhou sutilmente para Rillaboom, sentindo-se como se tivesse caído em uma armadilha. Com um leve movimento da cauda, seu corpo elevou-se no ar, realizando uma dança estranha enquanto pairava. Dança do dragão, hein? Bastante decisivo, Julian comentou calmamente parado no topo de Metagross enquanto observava a batalha abaixo. Gyarados reconheceu a força de meu metal e não perdeu tempo usando a dança do dragão para aumentar seu ataque e sua velocidade.
Dança do Dragão. A Dança do Dragão podia ser acumulada, desde que o corpo do usuário pudesse suportar o poder aprimorado após cada uso, então, em teoria, poderia ser usada indefinidamente. No entanto, o primeiro uso rendia um maior efeito, com os usos subsequentes diminuindo gradualmente em eficácia. Gyarados usou a Dança do Dragão 4 vezes. Sua resistência física era muito boa. Após 4 usos, a aura de Gyarados intensificou-se claramente. Observando mais de perto, seu corpo até inchou ligeiramente. As lacunas entre suas escamas aumentaram devido à expansão, e traços de sangue fresco escorriam lentamente das fendas. Claramente, 4 danças do dragão já eram o limite do que o corpo de Gyarados podia suportar. Uma quinta provavelmente falharia, e se ele a forçasse, seu corpo seria dilacerado. A dor percorrendo seu corpo estimulou os nervos de Gyarados, tornando seus olhos vermelhos enquanto a energia furiosa se condensava em um hiper-raio dourado. Em tal velocidade, a menos que a distância fosse grande o suficiente, o olho humano dificilmente conseguiria acompanhá-lo. Melmetal soltou um grito agudo, seu punho direito rasgando o ar com força explosiva. O som estalou pelo céu enquanto um estrondo ensurdecedor ecoava. Soco dinâmico chocou-se de frente com o hiper-raio de Gyarados. A habilidade de Melmetal, Punho de Ferro, aumentava os movimentos de soco em 20%. Combinado com o tesouro máximo Luva de Boxe, seus movimentos de soco ganhavam um adicional de 50% de poder, multiplicando efetivamente sua força habitual. O soco dinâmico em si já era um movimento poderoso do tipo lutador, embora sua precisão deixasse muito a desejar. Teria sido mais ideal aproximar-se do oponente antes de usar o soco dinâmico, já que enfrentar o ataque do inimigo com ele não era a estratégia mais otimizada. Felizmente, ele ainda atingiu o hiper-raio. Caso contrário, se tivesse errado e recebido toda a força do hiper-raio, Melmetal estaria em sérios apuros. Capítulo 1012. O violento soco dinâmico, carregando uma força imparável, colidiu com o raio hiperdourado em uma explosão ensurdecedora de som. O raio hiper de Gyarados se estilhaçou como bambu rachado sob o impacto, fragmentando-se em mais de uma dúzia de feixes mais finos que se espalharam em todas as direções. Cabrum, cabrum, cabrum. Como fogos de artifício, os fragmentos dispersos do raio hiper explodiram ao redor deles. Mesmo com a energia dispersa, cada fragmento carregava poder suficiente para derrubar um Pokémon de nível Elite. Encarando o soco dinâmico que havia estilhaçado seu raio hiper, os olhos de Gyarados queimavam de fúria. Ele torceu seu corpo, sua forma longa se contorcendo como um chicote enquanto balançava a cauda por baixo. Envolta em águas revoltas, a cauda rasgou o ar com um som de correntes rompidas. Descendo como um machado gigante, encontrou o soco dinâmico com um estrondo trovejante. A cauda d'água explodiu no impacto, enviando água para todos os lados. A força imensa enviou uma dor aguda pela cauda de Gyarados, enquanto seu corpo foi arremessado para trás. Melmetal retraiu seu soco dinâmico agora esgotado, seu braço direito voltando como uma mola com um sibilo agudo. Impulsionando-se levemente com os pés, deixando pequenas crateras no chão, Melmetal disparou para frente como um foguete, cortando o ar com um assobio agudo enquanto avançava contra Gyarados. Sentindo o perigo ainda no ar, Gyarados abandonou imediatamente qualquer tentativa de recuperar o equilíbrio. Em vez disso, disparou hidrobombas em sucessão rápida. O recuo das explosões o impulsionou para trás ainda mais rápido, aumentando a distância entre ele e Melmetal. Diante da barragem de hidrobombas, Melmetal foi forçado a interromper sua perseguição, usando repetidamente Mega Soco para estraçalhar as torrentes de água que se aproximavam. Pelos 2 confrontos de agora há pouco, Gyarados percebeu que seu oponente se destacava em movimentos do tipo lutador e subconscientemente começou a tratar Melmetal como um Pokémon do tipo lutador. Na realidade, porém, Melmetal era do tipo aço puro. No entanto, sua habilidade Punho de Ferro, combinada com seu corpo flexível e extensível, concedia-lhe uma proeza em combate corpo a corpo que rivalizava ou até superava a de muitos Pokémon do tipo lutador. Ironicamente, sua tipagem de aço puro até limitava seu potencial total em movimentos do tipo lutador. A essa altura, Gyarados havia parado, mantendo uma distância de cerca de 200 metros de Melmetal, uma distância que, para Gyarados, contava como um alcance seguro para disparar ataques. Zizi. De repente, arcos elétricos crepitantes surgiram pelo corpo de Gyarados, torcendo-se e serpenteando como víboras sobre suas escamas. O choque repentino de eletricidade entorpeceu o corpo de Gyarados, embora, felizmente, ele não tenha caído em estado de paralisia. Ele logo percebeu que um dos punhos de Melmetal havia sido mergulhado no chão em algum momento, canalizando ondas de corrente elétrica através da terra. O solo, agora completamente encharcado pela barragem de hidrobombas, tornará-se um condutor ideal para a eletricidade. Foi assim que Gyarados foi atingido pela descarga. Caso contrário, em solo seco, a velocidade e o poder do movimento teriam sido grandemente diminuídos a esta distância. Sem paralisia, hein? Melmetal, parece que você é tão azarado quanto Metagross, Julian comentou com desdém de cima de Metagross, lançando um olhar desdenhoso para Melmetal. Do início ao fim, ele não havia emitido um único comando para Melmetal. Se ele precisasse de sua orientação para derrotar um oponente como Gyarados, seria absolutamente vergonhoso. Metagross, eu não sou azarado. Metagross negou firmemente qualquer associação com má sorte. Até hoje, ele ainda não conseguia entender como Julian havia encontrado tão facilmente o portal de saída para o reino secreto de nível superior da última vez. Antes disso, a sorte dele era obviamente terrível.
Poderia ser isso que chamam de fortuna após a adversidade? Julian, é claro, nunca diria a Metagros que usou 10 amuletos da sorte inteiros para encontrar o portal de saída daquele reino secreto. Caso contrário, ele ainda seria o mesmo velho Julian com a mesma velha má sorte. Ao trapacear, Julian conseguiu limpar sua imagem de azarado perante Metagros, tão profundamente que fez Metagros questionar sua própria compreensão de probabilidade. Embora a corrente elétrica não tenha paralisado Gyarados, ainda deixou seu corpo um tanto rígido e retardou significativamente seus reflexos. Mel. Naquele meio segundo de atraso, Gyarados viu Melmetal se aproximar bem diante de seus olhos, e sua expressão subitamente se contorceu em pura ferocidade. Ele estava ousando encarar. Gyarados já era intimidante por natureza e, somado à sua habilidade de intimidação, o poder de seu encarar excedia em muito da maioria dos outros Pokémon. Mas Melmetal não demonstrou medo algum. Melmetal, assustado? Você acha isso assustador? Tente encarar um Slowking irritado. Seu olhar não é nem um 10º milésimo tão aterrorizante. Em pé nas costas de Metagros, Julian concordou de todo o coração com o sentimento de Melmetal. Nesta vida, Julian não temia nem o céu nem a terra, apenas um Slowking irritado e a Love. É claro que essa regra se aplicava exclusivamente dentro de sua própria equipe. Encarando o olhar de Gyarados, Melmetal respondeu com um soco sólido direto na bochecha. Com um rugido de dor de Gyarados, vários dentes voaram de sua boca. Belo golpe. Vendo isso, Rillaboom deu um pulo de empolgação. O céu sabia quantas vezes ele havia sofrido por causa do encarar de Gyarados. Embora o movimento não tivesse efeito sobre Melmetal, ainda era altamente eficaz contra Rillaboom. Impossível. Gyarados olhou para Melmetal em descrença. Seu encarar que nunca falhava havia realmente falhado, e ele ainda perderá vários dentes em um contra-ataque. Recusando-se a aceitar isso, Gyarados tentou encarar mais uma vez. Pá! No segundo seguinte, Melmetal desferiu outro soco bem na órbita de seu olho. A força tremenda fez as lágrimas jorrarem, e por um momento, ele não conseguiu sequer abrir o olho, deixando-o efetivamente meio cego. Quem sabe se o encarar poderia ser usado com apenas um olho? Seu bastardo! Esses 2 socos de Melmetal estraçalharam completamente a dignidade de Gyarados. Não se bate no rosto de alguém, mas ele não apenas for atingido no rosto, como levará um soco no olho. Furioso e humilhado, o corpo de Gyarados explodiu com uma aura intimidadora. Ondas de água surgiram sob ele e a umidade ao redor subiu rapidamente. Isso não era surf, era cachoeira. Melmetal bateu os punhos levemente um no outro. A cabeça em forma de porca no topo de seu corpo brilhou, e o olho único em seu centro explodiu com uma luz branca ofuscante. A luz atingiu Gyarados instantaneamente, o impacto poderoso lançando seu corpo alto no ar. Antes mesmo de Gyarados aterrissar, o parafuso no peito de Melmetal começou a girar rapidamente. Então, ambos os braços balançaram em direção a Gyarados. Pancada dupla de ferro. Após receber a pancada dupla de ferro, Gyarados desabou no chão, com a cabeça caída para o lado enquanto desmaiava imediatamente. Melmetal não aguentou nem alguns golpes. Ele então se voltou para Rillaboom. Que tal eu e você termos uma partida agora? Assustado, Rillaboom balançou a cabeça repetidamente. Gyarados acabará de ser totalmente dominado sem chance de revidar. Por que ele aceitaria voluntariamente subir apenas para apanhar? Ele não era desmiolado como Gyarados. Capítulo 1013. Quando Gyarados acordou lentamente, o que viu foi o rosto presunçoso de Rillaboom. Rillaboom, acordou? Gyarados levantou-se sem expressão. Embora seu corpo doesse por toda parte, especialmente seu rosto que ainda parecia inchado. Onde estão aqueles caras? Gyarados perguntou porque não via Julian e os outros. Atrás de você. Gyarados olhou para Rillaboom, que balançou a cabeça, indicando que não era ele quem falava. Virando-se viu Julian, Metagros, Melmetal e os 3 pequenos descansando sobre ele. Melmetal até balançou o punho para ele, um gesto provocador que fez o rosto de Gyarados escurecer. Mas ele também sabia que havia sido derrotado pelo oponente. E foi o tipo de derrota em que foi completamente suprimido do início ao fim, então mesmo estando com raiva teve que aguentar. A diferença de força entre os 2 lados era simplesmente grande demais. Ele não fazia ideia de como esse cara podia ser tão forte. Embora tenha sido derrotado por Melmetal com força absoluta, se você perguntasse a Gyarados se ele estava convencido, a resposta seria definitivamente não. Porque ele não tinha almoçado quando veio, estava lutando de estômago vazio. Ele viera originalmente com fome para lutar contra Rillaboom. Contra Rillaboom, ele tinha certeza de que poderia vencer, mas o oponente fora trocado por Melmetal. E em estado de fome, simplesmente não dava. Sentindo os pensamentos íntimos de Gyarados, Julian ficou sem palavras. Esse cara realmente tinha desculpas preparadas uma após a outra. Se ele tivesse coragem, deveria ter dito isso abertamente. Agora eu vou perguntar e você responde, Julian disse. Gyarados, não direi nada. Ele ergueu a cabeça, parecendo que preferia morrer a ceder. Metagros, Julian disse calmamente. Meta, a aura contida explodiu. Gyarados se assustou. Droga, então é um chefe de nível campeão. Não admira que o Rillaboom estivesse tão confiante. Pode perguntar. Se eu souber, com certeza te conto. Ignorando o olhar desdenhoso de Rillaboom ao seu lado, Gyarados mudou apressadamente o tom. Isso é um campeão, pelo amor de Deus. Se tivesse me dito antes, eu nem teria lutado. Então Julian fez as mesmas perguntas que havia feito anteriormente a Rillaboom. As respostas de Gyarados foram exatamente as mesmas de Rillaboom. Ainda bem que você sabe o que é bom para você, Julian disse a Rillaboom, pois este não havia mentido para ele antes. Não havia como esses 2 caras terem coordenado suas histórias. Isso significava que este reino secreto primal era de fato governado pelos 5 reis que eles mencionaram.
e cada rei comandava subordinados como eles, pseudo-campeões, totalizando cerca de uma dúzia. Portanto, neste reino secreto primal, o número de Pokémon de nível pseudo-campeão por si só era impressionante, sem uma contagem definida. Vamos, vocês dois continuem. Julian acenou para Gyarados e Rillaboom, recolheu meu metal e partiu montado em Metagross. O cara problemático finalmente havia partido, e os dois Pokémon soltaram imediatamente um suspiro de alívio. Rillaboom vangloriou-se arrogantemente. Venha, vamos continuar lutando. Gyarados realmente queria chicotear esse cara sem vergonha com sua cauda agora mesmo, mas com seus ferimentos levaria pelo menos meio mês para se recuperar. Não que meu metal tivesse batido forte demais, em vez disso Gyarados causará os ferimentos em si mesmo. Ele fora teimoso demais, usando Dança do Dragão 4 vezes, o que fez seu corpo incapaz de lidar com o poder subitamente amplificado. Caso contrário, os ferimentos teriam sido muito mais leves. Deve ser isto. Julian olhou para o tesouro supremo em sua mão. Lama fragrante, solo que carrega uma fragrância atraente. Quando usado, o usuário emite um aroma único. Pokémon do sexo oposto com força de vontade fraca são altamente suscetíveis a entrar em estado de apaixonado ao senti-lo. A descrição poderia parecer comum, quase inútil à primeira vista. Mas pensando melhor, essa coisa era realmente incrível. Os movimentos atração e charme eram tipicamente usados em Pokémon do sexo oposto, e quanto maior o charme do usuário, maior a probabilidade de sucesso. O exemplo mais típico era Milotic. Tanto os Milotic machos quanto fêmeas tinham altos atributos de charme, e uma vez que usavam atração. A menos que fosse um Pokémon como Kartana, que demonstrava pouco interesse pelo sexo oposto, ou Metagross, que não tinha gênero. Qualquer Pokémon com o mínimo de inclinação romântica estava quase garantido a cair no feitiço. Por outro lado, se uma JYNX usasse atração, os únicos Pokémon que cairiam seriam, bem, digamos que os padrões deles não seriam exatamente altos. Uma vez sob efeito do charme, não apenas o atributo de ataque do alvo caía, mas eles também se tornavam relutantes em atacar o inimigo bonitão ou lindíssima à sua frente. Na verdade, alguns poderiam até gostar de ser atacados por eles. A condição de estado apaixonado era semelhante à paralisia, confusão ou envenenamento, mas, de certa forma, era ainda mais potente. Porque mesmo depois que o estado apaixonado passa, o coração do Pokémon ainda pode carregar uma sombra daquele que o encantou. Alguns Pokémon mais românticos podem até se apaixonar completamente por eles. Humanos podem se apaixonar, viver e morrer por amor. E os Pokémon possuem emoções semelhantes às dos humanos, então, é claro, eles não eram exceção. Além disso, como os sentimentos dos Pokémon eram muitas vezes mais sinceros e diretos que os dos humanos. Se eles realmente se apaixonassem por alguém e o outro Pokémon não estivesse interessado, poderiam acabar profundamente magoados e incapazes de seguir em frente. Quando se tratava dos Playboys e quebra-corações no mundo Pokémon, a família Milotic sem dúvida levava a coroa. Em torneios Pokémon oficiais, os Milotic eram proibidos de usar atração porque isso não afetava apenas o oponente. Também podia influenciar outros Pokémon do sexo oposto na plateia. Espectadores levavam seus Pokémon para assistir a uma partida, apenas para vê-los inadvertidamente afetados pelos efeitos residuais da atração de Milotic no campo, apaixonando-se perdidamente e jurando não se casar com nenhum outro. Eles pensariam na outra parte dia e noite, arruinando completamente sua própria condição. Metagross, você não tem gênero, então é imune ao charme. Mas olhando por outro lado, você poderia encantar tanto machos quanto fêmeas. Julian refletiu, acariciando o queixo. Metagross, se você ousar me dar essa coisa nojenta, eu vou usar autodestruição e te levar junto comigo. Tudo bem, tudo bem. Mesmo que você quisesse, eu não teria te dado. Este é um item precioso, Julian disse, descartando a ideia. Ele estava apenas brincando. Metagross não tinha gênero, então o item não teria efeito algum. Quem em sã consciência se apaixonaria por um Pokémon sem gênero? Pessoal, saiam todos. Julian liberou todos os seus Pokémon. Instantaneamente, mais de uma dúzia de Pokémon apareceram ao seu redor. Quem quer este tesouro? Com a lama fragrante em sua mão, uma fragrância sutil emanou, fazendo todos os Pokémon ficarem alertas. Alguns até tiveram vislumbres de seu parceiro ideal em suas mentes. Coisa boa. Exceto por Metagross e Gengar, que estava escondido na sombra de Julian e sabia exatamente o que esse item fazia. Todos os outros Pokémon pensaram a mesma coisa. Eles levantaram as mãos ansiosamente indicando que o queriam. Arcanine, dê para mim. Combina perfeitamente comigo. Eu gostei muito. Moltres, cachorro burro, essa coisa é minha. Kartana, companheiro de jornada, por favor, espere. Este tesouro está destinado a mim. Pawniard, veteranos, sou novo aqui. Poderiam me deixar ficar com ele? Salamense, acho que vi uma linda salamense fêmea. Capítulo 1014. Ao ver como todos desejavam aquele tesouro, Julian sentiu-se bastante satisfeito. Ele olhou convencido para Metagross e disse, viu só? Olhe para isto. Você não quis este tesouro, mas todo mundo está brigando por ele. O irmão Zhao estava pensando no grupo, querendo dar este tesouro para nós, por isso ele não o quis. Arcanine, como fã número 1 de Metagross, imediatamente deu um passo à frente para defendê-lo. Moltres não pôde deixar de revirar os olhos diante da cena. Metagross, usar essa coisa só vai transformar você em um destruidor de corações. Os Pokémon ficaram confusos e, em seguida, todos se voltaram para olhar para seu treinador em uníssono. Será que o treinador deles estava escondendo alguma informação importante? Sentindo-se um pouco sem graça sob o olhar coletivo, Julian limpou a garganta e explicou os efeitos da lama fragrante. E então, que tal? O efeito não é ótimo?
Assim que usar isso, você será um destruidor de corações. Não, quero dizer, o Pokémon mais charmoso do mundo. Julian ergueu a lama fragrante, exatamente como um vendedor ambulante vendendo antiguidades falsas em uma barraca de rua, alegando que algo fabricado na semana passada era uma relíquia inestimável de alguma dinastia antiga. É claro que o efeito deste tesouro de nível supremo era genuíno. Havia sido verificado pelos olhos de sondagem. Julian pensou que assim que explicasse os efeitos da lama fragrante, seus Pokémon ficariam radiantes. Afinal, com isso, eles nunca mais teriam que se preocupar em encontrar um parceiro. Apenas pensem nisso. Depois de usar isto, se o seu oponente no campo de batalha for do sexo oposto, você poderia apenas lançar um olhar paquerador e ele se apaixonaria instantaneamente por você. Vitória sem lutar. Não é esse o sonho? Julian fazia seu discurso com paixão, quase borrifando saliva no rosto de Arcanine. Apenas os fracos dependem da beleza para derrotar seus inimigos. Originalmente, alguns Pokémon haviam se sentido genuinamente tentados, como Salamence, Garchomp, Duraludon e Dragonite. Porque eram todos do tipo dragão. Porque os tipos dragão tendiam a ter desejos mais fortes nesse aspecto do que Pokémon de outras tipagens. Entre os movimentos de cruzamento de muitos Pokémon, 1 ou 2 eram frequentemente movimentos do tipo dragão, indicando que um de seus pais era um tipo dragão. É claro que também havia a possibilidade de características aparecerem após algumas gerações, embora quanto mais distante, menor a probabilidade. Era perfeitamente normal que Salamence e os outros tivessem tais pensamentos, não havia nada de vergonhoso nisso. Eles eram todos dragões adultos. O que havia de errado em ter tais pensamentos? Mas depois de ouvir o que Kartana disse, as expressões de expectativa nos rostos dos dragões congelaram instantaneamente. De repente, Aggron se manifestou. Usar essa coisa para atrair parceiros? Isso não significaria que nosso charme não é suficiente ou que somos feios. Olhem para minha armadura brilhante, minhas coxas grossas com uma aparência como esta, eu nem sei quantas Aggron fêmeas eu encantaria. Arcanine acrescentou, exatamente. Minha aparência é de primeira linha no mundo dos cães. Da última vez que o mestre me levou ao parque de cães, um monte de cadelinhas bonitas estava me cercando. Se ele me levasse ao salão para cuidar dos pelos, eu teria até medo de atrair o mesmo sexo. Enquanto falava, Arcanine olhou para Lucario ao seu lado. Vice-presidente, diga alguma coisa. Na Universidade Imperial, Arcanine era o presidente do Clube dos Cães, enquanto Lucario era o vice-presidente. Embora o título tenha sido mais ou menos forçado a ele por Arcanine. Por isso, desde então, Arcanine chamava Lucario de vice-presidente. Lucario cruzou os braços e disse calmamente, minha aparência como Lucario fala por si só. Se não fosse pelo fato de todos, incluindo Julian, saberem que era o Lucario ali parado, pensariam que era Kartana, de tão convencido. Mas o que Lucario disse era de fato verdade. Entre todos os Pokémon, sua aparência facilmente se classificava entre as 5 melhores. O vice-presidente tem razão. Arcanine assentiu em forte concordância. Afinal, este era o seu vice-presidente. É claro que ele tinha que apoiar Lucario. E quanto a você, pássaro estúpido, certo, esqueci, você nem tem gênero, disse Arcanine, com um tom claramente debochado. O cão realmente fazia jus ao nome, uma frase ofendeu todos os Pokémon sem gênero. Metagross lançou um breve olhar para Arcanine, enquanto Reshiram e Zekrom também voltaram os olhos para ele. Felizmente, o QI do cão nunca foi seu forte, então nenhum dos figurões da equipe o levou a sério. Salamence, Garchomp e Duraludon olharam para Dragonite, seu veterano, instando-o a falar. Se ele não dissesse algo logo, eles realmente não teriam mais nada a declarar. Dragonite olhou para seus juniores e de repente percebeu que, comparado a eles, ele era até bonitão, apenas um pouco redondo na barriga. Mas no mundo dos Dragonite, uma barriga grande era sinal de riqueza e status. Eu acho que o Arcanine está certo. O charme natural é o que importa. Apenas Pokémon que sentem que seu charme não é suficiente usariam algo assim. Com isso, Arcanine e Dragonite basicamente encerraram a discussão. Agora, se alguém ainda quisesse usar a lama fragrante, significaria que sentia que seu charme não era suficiente ou que se achava feio e precisava deste item para se transformar. Era como usar filtros de beleza na câmera do celular, não apenas enganando a si mesmo, mas também iludindo os outros. Então nenhum de vocês quer? Julian arregalou os olhos em descrença. Todos os Pokémon balançaram a cabeça. Alguns genuinamente não queriam, enquanto outros eram orgulhosos demais para admitir que queriam. Julian olhou para os membros de aparência mais intimidadora do grupo. Tiranitar, você não quer? Tiranitar balançou a cabeça, parecendo ligeiramente descontente. O que me perguntando se eu quero? Você está insinuando que eu não conseguirei encontrar uma parceira no futuro? Cetelix, e você? Você não é sempre o mais glutão? Cetelix indicou que não gostava de comer lama. Pawniard? Pawniard, meu objetivo é derrotar meu pai, mas meu pai é do mesmo sexo que eu, então essa coisa é inútil para mim. Caramba, esse modo de pensar era um pouco perigoso. Bem, um tesouro supremo perfeitamente bom estava prestes a se tornar inútil, e Julian estava completamente boquiaberto. Por que os padrões morais de seus Pokémon ficaram tão altos de repente? Slowking, e você? Slowking, eu sou uma colecionadora de lixo? Todo mundo não quer e agora você está dando para mim? O que quer dizer com isso? Não. Eu só pensei que você é a única integrante fêmea da nossa equipe, então este item combinaria com você, Julian explicou apressadamente. Se ele não consertasse a situação agora, seus dias pela frente seriam difíceis. Seja por coincidência ou não, entre os Pokémon de Julian, além do sem gênero, todos eram machos. A única fêmea era Slowking, mas suas palavras claramente erraram o alvo. O rosto de Slowking escureceu. Você acha que eu, Slowking, realmente tenho tão pouco charme que precisaria depender disso? Slowking era fêmea. Embora fosse geralmente sábia e composta, as palavras de Julian implicavam que ela não era atraente.
Fosse mulher humana ou Pokémon fêmea, todas se importavam profundamente com a aparência. Ah, não. Slowking, não foi isso que eu quis dizer. Que tal isto? Eu vou guardar o item por enquanto. Julian instintivamente deu um passo para trás e esbarrou em Magiarna, posicionando-a imediatamente à sua frente. Capítulo 1015. Agora estava ótimo, nenhum de seus Pokémon queria este tesouro supremo. Pela primeira vez, Julian sentiu que ser rico demais não era necessariamente uma coisa boa. Afinal, cada um de seus Pokémon já havia usado pelo menos 2 tesouros supremos. Pode-se dizer com segurança que 99% dos treinadores neste mundo passariam a vida inteira sem sequer ver como era um tesouro supremo, quanto mais usando um. Basicamente, treinadores que conseguiam se tornar campeões eram, em maior ou menor grau, sortudos o suficiente para terem obtido pelo menos um tesouro supremo. Mas usar tantos fez com que seus próprios Pokémon ficassem exigentes com eles. Slowking, existe um Pokémon que seria uma boa escolha. Justo quando Julian estava prestes a colocar a lama fragrante no espaço do sistema, pensando que se nada mais funcionasse, ele apenas a trocaria por outro tesouro supremo. Slowking interveio de repente. Quem? Julian olhou para Slowking. Será que Slowking queria usar sua autoridade para forçar um dos Pokémon a aceitar este tesouro? Dragonite e os outros pareciam pensar o mesmo. Eles imediatamente deram vários passos para trás, claramente com medo de serem forçados por Slowking a usar o tesouro. Eles podiam se recusar a dar moral para o treinador, mas não podiam se recusar a dar moral para Slowking. Ainda há um Pokémon que você não liberou, disse Slowking. Julian congelou. Não pode ser. 1, 2, 3, 4, 16, nenhum faltando. Estão todos aqui. Os Pokémon de Julian, sua equipe principal e sua equipe secundária, totalizavam 16. Essa contagem não incluía Zekrom, Reshiram, Slowking, Magiarna ou os 3 pequenos. Slowking apontou para o cinto de Julian. O cinto? Julian tocou seu cinto e ficou surpreso, ele realmente sentiu uma Pokébola que não reconhecia. Olhando para a Pokébola em sua mão, Julian estava completamente confuso. Quando ele havia conseguido outro Pokémon? Como ele não sabia? Ele olhou para Slowking. Slowking exibia uma expressão que dizia claramente, você saberá assim que abrir. Então Julian abriu a Pokébola. Pop. O Pokémon lá dentro apareceu diante de Julian. Milo. Julian encarou Milotic com surpresa. Como você está aqui? Milotic lançou-lhe um olhar ressentido. Esse cafajeste, depois de capturá-la, mal lhe prestou atenção. Sentindo os pensamentos de Milotic, Julian sentiu-se um pouco sem graça e explicou. Bem, é que minha mãe gosta muito de você. Milotic havia sido capturada por Julian nas ruínas tecnológicas. Os motivos para capturá-la foram simples. Primeiro, Milotic era extremamente rara e bonita, e segundo, estava no auge do nível pseudo-campeão. No entanto, após capturá-la, Tina apegou-se muito a este Pokémon. Por isso, Julian a deixou no lago do quintal e nunca a levava consigo. Como Milotic não foi criada por Julian, mesmo que ele lhe fornecesse recursos e a ajudasse a atingir o nível campeão, a missão principal do sistema não seria concluída. A missão principal exigia que Julian criasse pessoalmente 6 Pokémon de nível campeão. Não simplesmente capturasse um no auge do nível pseudo-campeão ou um que já fosse um campeão. Tentar explorar essa brecha no sistema era claramente impossível. Como sua mãe gostava de Milotic e o sistema não a reconhecia como tendo sido criada por ele, Julian simplesmente a deixou no lago do quintal. Embora raramente a gerenciasse diretamente, os Pokéblocks que Milotic comia eram todos fornecidos por Julian, exatamente como para seus outros Pokémon. Pokémon Milotic, água. Nível, 90. Potencial, ciano. Habilidade, puro charme. Item, nenhum. Gênero, fêmea. Conhecida como o Pokémon mais bonito, o charme de Milotic era inegável. Neste momento, ela olhava para Julian com um ar ressentido, fazendo até Julian sentir que não era uma boa pessoa. Slowking, por que você a trouxe? A Pokébola de Milotic havia aparecido de repente em seu cinto. Isso só poderia ter sido feito por Slowking. De que outra forma ele saberia que a Pokébola de Milotic estava lá? Slowking, ela está a apenas um passo de se tornar uma campeã. O reino secreto primal estava repleto de tesouros e oportunidades. Seria uma pena se um Pokémon como Milotic, tão perto de se tornar campeã, ficasse de fora deste reino secreto. Portanto, mesmo sem o consentimento de Julian, Slowking recolheu Milotic para sua Pokébola e convenientemente a colocou no cinto de Julian. O potencial dela ainda não atingiu esse nível, mas isso não é um problema. Milotic tinha potencial de grau ciano, o que significava que o máximo que poderia alcançar era o auge do nível pseudo-campeão. Apenas Pokémon de potencial grau roxo poderiam se tornar campeões. Entre os Pokémon atuais de Julian, além de Pawniard que se juntou recentemente, todos os outros tinham potencial de grau roxo, e Metagross tinha até ouro. Até Pawniard, com o investimento de recursos de Julian, já havia alcançado o potencial de grau ciano. Sinto muito, Milotic. Eu tenho negligenciado você, disse Julian sinceramente com uma expressão de desculpas. Ele havia caído em um equívoco. Mesmo que Milotic não fosse criada por ele pessoalmente, e mesmo após atingir o nível campeão, ela não contaria para o requisito da missão do sistema de Pokémon campeões criados pessoalmente. Mas missão à parte, o fato era que o número de Pokémon de nível campeão sob seu comando aumentaria e sua força geral cresceria.
Julian, esse cara sem coração, não só era descuidado com as mulheres, mas também não poupava seus Pokémon. Mas ele sabia exatamente como convencê-los. Logo após se desculpar, ele entregou imediatamente a lama fragrante para Milotic. Isto combina perfeitamente com você. Era claramente um tesouro que nenhum de seus outros Pokémon quis. Se apenas um deles tivesse demonstrado interesse, não teria chegado a vez de Milotic. Milotic, por outro lado, ficou comovida até as lágrimas, como alguém que esperou amargamente pelo protagonista masculino, apoiando silenciosamente por trás, enviando até cartões e comida para a namorada do protagonista. Então, um dia, o protagonista subitamente termina com a namorada, vai procurá-la e diz que aquela que ele realmente amava sempre foi ela. Metagross, como um Pokémon com este nível de inteligência conseguiu chegar ao nível pseudo-campeão? Não deveria ter morrido de pura estupidez há muito tempo? Até Julian achou um tanto inacreditável. Ele não esperava que as emoções de Milotic fossem acalmadas tão facilmente. Como uma colega fêmea Slowking, basta olhar para ela. Slowking, no que você está pensando? Nada, nada. Eu só estava pensando em como a Milotic é linda. Eu devo ter estado cego antes. Ao ouvir o elogio de Julian, Milotic de repente sentiu-se um pouco tímida. Então, uma fragrância inebriante começou a emanar de seu corpo. Salamence, tenha meus filhos. Garchomp, eu gosto de você. Duraludon, minha esposa. Dragonite, vocês estão tentando roubar minha futura esposa de mim? Ao ver os quatro agindo de forma estranha, Julian percebeu que a lama fragrante estava começando a fazer efeito. Olhando para os outros Pokémon, ele notou que todos eles estavam encarando Milotic de alguma forma. Depois de consumir a lama fragrante, Milotic agora exalava uma aura constante de charme. Se ela usasse o movimento atração agora, nenhum Pokémon seria capaz de resistir. Capítulo 1016. Observando vários de seus Pokémon do tipo dragão serem nublados pela luxúria, Julian não se moveu. Ele não tentou acordá-los nem recolheu a Milotic, incrivelmente charmosa, de volta para sua Pokébola. Pokémon do tipo dragão inerentemente tinham desejos mais fortes do que os de outras tipagens. Dragonite, Garchomp, Salamence e Duraludon tinham, cada um, uma voz em suas cabeças gritando para que possuíssem a Milotic diante deles e a fizessem carregar seus descendentes. Embora os outros Pokémon também tenham sido afetados, não foi de forma tão intensa quanto para esses quatro. Pokémon como Lucario e Kartana não foram afetados de forma alguma. Até mesmo o Arcanine, geralmente simplório, não mostrou reação. O tempo passou segundo a segundo. Após 3 minutos, Dragonite e os outros 3 dragões estavam respirando pesadamente, com os olhos brilhando em vermelho. As tentações em suas mentes eram como pesadelos, atormentando implacavelmente sua força de vontade. Milotic, use atrair, disse Julian suavemente. Milotic entendeu a intenção de Julian e pescou divertidamente para os 4 dragões. Mesmo sem usar o atrair, o charme nato de Milotic, realçado pela lama fragrante, quase havia feito os 4 dragões caírem de joelhos. Agora, com o atrair em jogo, o efeito foi explosivo. O primeiro a perder o controle foi Salamence. Sal, você é minha. Salamence rugiu, com o rosto retorcido de ferocidade e os olhos transbordando de um desejo esmagador, enquanto avançava direto em direção a Milotic. Salamence, pare. A voz de Julian ecoou subitamente na mente de Salamence, injetando um fiapo de razão em sua consciência nublada pelo desejo. O corpo de Salamence parou, mas a luta em seu rosto tornou-se mais intensa. Ele queria avançar, mas seu treinador ordenara que parasse. Neste momento, Salamence era como um homem preso por 10 anos que, ao ser libertado, acharia até uma porca atraente. Quanto mais uma beleza estonteante piscando os olhos para ele. Como ele poderia se conter? No entanto, seu treinador disse para parar. Ele não queria desobedecer, mas seus desejos físicos queimavam como um incêndio florestal. Dragonite, Garchomp e Duraludon também estavam resistindo com grande dificuldade. Justo então, Duraludon começou a caminhar em direção a Milotic, com o rosto preenchido pelo mesmo desejo intenso de Salamence. Duraludon, pare. A voz de Julian ressoou novamente, mas Duraludon pareceu não ouvir, dando passo após passo até passar por Salamence. Salamence observou enquanto Duraludon se aproximava passo a passo da deusa em seu coração, e seu desejo latente misturou-se agora com uma ponta de ciúme. Como ele poderia deixar aquele cara chegar primeiro? Assim, o desejo superou completamente a razão. Vendo Salamence e Duraludon avançarem em direção a Milotic, a expressão de Julian tornou-se instantaneamente fria. Agron, derrube-os. Derrubar? Derrubar quem? Claro, Salamence e Duraludon. Agron já estava posicionado ao lado de Milotic. Ao ouvir o comando de Julian, ele deu um passo à frente, exatamente quando Salamence, com sua vantagem de velocidade, ultrapassou Duraludon rapidamente. Os olhos de Salamence estavam fixos apenas em Milotic, mas de repente sua visão foi bloqueada por Agron, e a raiva em seu coração explodiu violentamente. O braço esquerdo de Agron se fechou, prendendo Salamence firmemente sob sua axila. Duraludon foi similarmente preso sob seu braço direito. Embora ambos os Pokémon estivessem no pico do nível Elite, Agron era um campeão, inigualável em defesa e força. As lutas e ataques deles pareciam meras cócegas para Agron. Salamence inclinou a cabeça para trás e disparou um hiper-raio diretamente no rosto de Agron. Duraludon usou mastigar, mordendo com força o antebraço de Agron. Mas foi inútil. Completamente inútil. Bang! Com um aperto poderoso de seus braços, Agron bateu ambos com força contra o chão. Em seguida, ele emendou um mega chute, enviando Duraludon para longe, e um pesado pisotear aterrissou certeiro nas costas de Salamence. Aquelas ações trouxeram Garchomp instantaneamente de volta à realidade. Vendo o estado miserável de Salamence e Duraludon, ele sentiu uma onda de alívio por sua força de vontade ter sido forte o suficiente, caso contrário, ele poderia ter acabado como um deles.
Olhando para o Dragonite ao seu lado, viu que o grandalhão já havia recuperado sua expressão habitual boba e honesta. Dragonite fora criado por Julian desde o ovo, compartilhando um vínculo extremamente profundo com ele. Ele também vivenciara os primeiros dias de Julian como treinador, e as batalhas pelas quais passou nem precisam ser mencionadas. O charme nato de Milotic combinado com o atrair de fato afetou Dragonite, mas longe do ponto de fazê-lo perder a razão. Quanto ao Garchomp, a força de vontade desse cara já era forte por natureza, então no último momento ele resistiu ao atrair, mas Salamence e Duraludon não conseguiram aguentar. O motivo era bem simples. Começando pelo Salamence, ele também fora criado por Julian desde Bagon, mas naquela época Julian já era um Elite, então basicamente não houve chance para Bagon entrar em campo. Mesmo depois que evoluiu para Shelgon e depois para Salamence, as batalhas que ele vivenciou ao longo do caminho foram poucas, e ele nunca havia enfrentado uma luta verdadeiramente equilibrada. Além disso, durante seu tempo como Bagon, ele fora essencialmente mimado e paparicado por Julian e Dragonite. Aquele tipo de criação equivalia a um garoto rico que nunca havia passado por contratempos. Esperar que ele tivesse uma força de vontade extremamente forte era, obviamente, pedir demais. O fato de ele ter conseguido parar no meio do caminho, após ouvir a voz de Julian, já era louvável. A situação de Duraludon era parecida. Ele não estava com Julian há muito tempo, apenas alguns anos, e também não havia passado por batalhas de vida ou morte ou combates extensos. Portanto, era compreensível que ele tivesse sido enfeitiçado pela Milotic. Além disso, Milotic estava no pico do nível pseudo-campeão, superando em muito Salamence e Duraludon em força. Compreensão era uma coisa, mas uma lição ainda precisava ser ensinada. Se eles encontrassem outro Pokémon do sexo oposto com lama fragrante, atrair e aparência deslumbrante no futuro, eles ainda reagiriam dessa forma? Dar uma surra neles uma vez para que se lembrassem também era para o próprio bem deles. Julian recolheu Milotic para sua Pokébola. Tendo acabado de absorver a lama fragrante, Milotic ainda não conseguia controlar seu charme recém-amplificado e estava irradiando uma sedução esmagadora o tempo todo. E esse charme não discriminava entre amigo e inimigo. Depois de serem completamente surrados pelo Agron, Salamence e Duraludon recuperaram seus sentidos. Vendo a expressão de Julian tão fria que poderia congelar tudo, os dois Pokémon sentiram-se extremamente inquietos. Eles nunca tinham visto seu treinador tão bravo antes. Não eram apenas eles, até os outros Pokémon sentiram-se um pouco intimidados por Julian nesse estado. Celebi e Jirachi até cobriram a boca um do outro, com medo de que respirar muito alto pudesse atrair a ira de Julian. Arcanine encolheu a cauda entre as patas traseiras. Cetelix enterrou a cabeça no chão, fingindo ser um avestruz e repetia em sua mente: "Você não pode me ver, você não pode me ver." Melmetal sussurrou nervosamente para Lucario ao seu lado. "Ele está mesmo bravo?" Lucario assentiu. Como sua aura estava conectada à de Julian, estava bem claro que Julian estava verdadeiramente furioso. Olhando para os dois sujeitos decepcionantes, Salamence e Duraludon, até Lucario sentiu vontade de lhes dar uma boa surra. Capítulo 1017. Salamence e Duraludon observavam Julian nervosamente, sem exibir o menor traço de seu antigo poder. Pareciam crianças que haviam feito algo errado. Quando pensavam no próprio comportamento de agora há pouco, sentiam que era justo o seu treinador estar bravo. Até eles mesmos sentiam que tinham sido extremamente decepcionantes anteriormente. Não apenas foram cativados pela beleza, mas no fim das contas, nem sequer prestaram atenção às palavras de seu treinador. "Vocês dois não são nem tão bons quanto o Pawniard." Julian apontou para Pawniard. Entre todos os presentes, ele tinha um nível mais baixo, no entanto, esse sujeito tinha uma força de vontade extremamente forte. E foi justamente por causa dessa vontade que ele foi capturado por Julian, apesar de ter apenas potencial de grau verde. Ouvindo as palavras de Julian, os dois sentiram-se ainda mais envergonhados. Eles haviam se envergonhado completamente hoje. Não apenas seu treinador estava bravo, mas eles certamente seriam provocados por seus companheiros por um bom tempo, tornando-se o alvo das piadas. Julian olhou para os outros Pokémon que tentavam conter o riso e disse friamente: "É tão engraçado assim? Além de alguns de vocês, algum pode dizer honestamente que não foi tentado pelo atrair da Milotic antes?" Seu olhar caiu sobre Tiranitar, Garchomp e Dragonite. Entre esses três Pokémon, os dois últimos recuperaram seus sentidos no último momento. Caso contrário, poderiam não ter se saído melhor do que Salamence e Duraludon. Olhando para os três Pokémon, Julian bufou friamente. Os três estremeceram levemente, sabendo que Julian se referia a eles. Slowking aproximou-se. "Tudo bem, não fique bravo. Milotic é tão bonita, e eles vivenciaram tão pouco, é natural que sejam tentados. Se não fossem, Milotic se sentiria ofendida." Bem, quando colocado dessa forma, era difícil argumentar contra. "Por que vocês não podem todos aprender comigo? Não mantenham mulheres em seus corações." Ouvindo isso, todos os Pokémon ficaram instantaneamente sem palavras. Pensaram: "Você pode até dizer que não tem mulheres no coração, mas está cercado por elas, você é apenas um cafajeste." Mas ninguém ousou retrucar Julian neste momento. "De agora em diante, todos vocês terão que enfrentar o atrair da Milotic por 1 hora todos os dias. O que estão olhando? Estou falando de vocês, os que foram tentados antes. Vocês sabem quem são." Julian olhou feio e insatisfeito para Salamence, Duraludon, Dragonite e os outros que foram balançados anteriormente. Inesperadamente, ele havia descoberto sem querer uma deficiência deles. E essa deficiência, se não se tomasse cuidado, poderia até se tornar uma falha fatal. "A partir de agora, Milotic será um membro de pleno direito da nossa equipe."
Como Milotic era necessária para treinar Salamence e os outros a resistirem à tentação, Julian certamente não poderia tratá-la apenas como um Pokémon utilitário. Então ele simplesmente a adicionou à sua equipe principal. Com seu nível, Milotic era mais do que qualificada para se tornar um dos Pokémon principais de Julian. Isso fez o coração dos Pokémon principais de Julian apertar um pouco. Outro competidor havia chegado, e um notavelmente forte. No entanto, em termos de profundidade e base, Milotic certamente não podia se comparar a Dragonite e aos outros. Ela não se igualava nem ao Salamence, que era considerado um membro da segunda equipe. Especialmente vocês dois. Olhando para os dois Pokémon que emanavam um ar de desânimo, o tom inicialmente ríspido de Julian suavizou-se. Tudo bem, não precisam ficar tão cabisbaixos. Ele deu tapinhas em Salamence e Duraludon, com sua expressão abrandando enquanto dizia: acredito que vocês não serão assim da próxima vez. Os dois Pokémon assentiram vigorosamente. Salamence disse: se eu fizer isso de novo, eu mesmo corto as bolas. Pensou Julian: caramba. Duraludon olhou para Salamence em choque. Pensou: cara, você disse algo tão cruel. Como eu deveria responder? Duraludon respirou fundo: eu farei isso também 2 vezes. Salamence retrucou: eu farei 3 vezes. Duraludon disse: 4 vezes. 5 vezes. Julian ficou inicialmente surpreso com a crueldade de Salamence consigo mesmo, mas então esses dois idiotas começaram a competir sobre isso. E seria possível cortar uma segunda vez depois que as bolas tivessem ido embora? Ele olhou para os dois impotente. Esqueça, tanto faz. Sentindo-se mentalmente exausto, Julian caminhou até o Arcanine. Deite-se. Embora o cão estivesse intrigado, ele obedeceu e deitou-se. Julian então se encostou na barriga de Arcanine, ajeitando-se para ficar confortável, descansando no cão enquanto a grama o amortecia por baixo. Slowking, vamos descansar aqui hoje. Embora o sol ainda não tivesse se posto, já passava um pouco das 4 da tarde, e ele não sentia vontade de continuar a jornada. O ambiente desta pradaria era muito bom de qualquer forma, então eles poderiam muito bem descansar aqui durante a noite. Zolkin assentiu. O que vamos comer? Qualquer coisa serve, apenas tragam mais carne. Estou com tanta fome depois de lidar com esses sujeitos. A raiva não deveria suprimir a fome? O apetite de Julian parecia desafiar a lógica. Slowking não engoliu a conversa fiada de Julian. Gengar apareceu diante de Slowking, que então começou a tirar ingredientes de sua barriga. Quando o reino secreto primal apareceu pela primeira vez, Slowking sabia que Julian entraria nele mais cedo ou mais tarde. Então comprou muitos ingredientes com Love e os guardou na barriga de Gengar. Como não sabiam quanto tempo ficariam, um grande estoque de ingredientes também fora preparado no espaço do sistema. Julgando pelo tamanho atualmente conhecido do reino secreto primal, Slowking estava bastante aliviado por ter comprado ingredientes suficientes. Caso contrário, eles teriam que deixar o reino no meio da exploração apenas para se reabastecerem. Assim que Slowking começou a se preparar para cozinhar, os dois assistentes de corte, Kartana e Pawniard, imediatamente deram um passo à frente. A Gislash pensou: acho que eu estava enganado afinal. Lucario e Melmetal foram juntos buscar lenha. Cetelix tirou a cabeça do chão e, vendo que os preparativos para a refeição já estavam em andamento, ficou secretamente feliz. Felizmente fora esperto o suficiente para enterrar a cabeça sob a terra ao primeiro sinal de problema. Neb, tendo dormido a maior parte do dia, acordou sonolento nos braços de Julian. Ele olhou ao redor confuso. Como havia passado do conforto de casa para uma planície gramada de repente? Mas a energia aqui parecia tão boa. A energia dentro do reino secreto primal era ainda mais adequada para o crescimento de Pokémon do que a dos reinos secretos de nível máximo. Essa também era a razão pela qual havia tantos Pokémon de nível pseudo-campeão neste reino, junto com os 5 reverenciados como reis. Contanto que os Pokémon ficassem neste reino secreto, mesmo que não fizessem nada além de absorver sua energia, desde que seu potencial não fosse muito baixo, eles alcançariam pelo menos o nível pseudo-elite. Parece que eu realmente não vi nenhum Pokémon aqui com potencial abaixo de verde, murmurou Julian para si mesmo. Mais cedo, Julian encontrara um enxame de centenas de milhares de Beedrill. Na ocasião, ele usou seus olhos de sondagem. Embora não tenha escaneado cada um deles, todos os Beedrill que viu tinham potencial não inferior ao grau verde. Potencial de grau verde significava que o limite mais alto era o nível pseudo-elite. Para um enxame de Beedrill ter o grau verde como potencial mínimo era algo verdadeiramente notável quando se pensava a respeito. O fato de até mesmo os Beedrill terem um potencial tão alto devia-se provavelmente à energia deste reino. Se você ficasse neste reino secreto por muito tempo, sua força aumentaria e, naturalmente, você daria à luz descendentes ainda mais excepcionais do que você mesmo. Com cada geração superando a anterior, o potencial deles aumentaria naturalmente, e a probabilidade de indivíduos poderosos aparecerem seria muito maior. Capítulo 1018. Tarde da noite, Julian dormia profundamente em sua barraca quando sentiu alguém o empurrando suavemente. Logo em seguida, a voz de Slowking soou perto de seu ouvido. Slowking, acorda, acorda. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Julian semicerrou os olhos, parecendo um pouco atordoado enquanto olhava para o Slowking à sua frente. Tem algo acontecendo lá fora. Slowking apontou para o lado de fora da barraca. Algo acontecendo? Alguma coisa está realmente acontecendo? Será que algum Pokémon poderoso veio atacar? Pensando nisso, o espírito de Julian se elevou um pouco. Ele olhou para Celebi e Jirachi, que dormiam pacificamente ao seu lado, mas decidiu não acordá-los. Então ele olhou para Neb e não pôde deixar de sorrir. A criaturinha que dormia a maior parte do dia estava agora com os olhos bem abertos, encarando-o com curiosidade. Então você está acordado? Com um sorriso, Julian pegou Neb, que soltou um suave som de arrulho. Ele abriu a barraca e saiu com Neb nos braços.
Uma vez lá fora, percebeu que todos os seus Pokémon estavam acordados e olhando na mesma direção. Nenhum Pokémon estava atacando. Intrigado, Julian aproximou-se e deu um tapinha em Arcanine, sinalizando para que ele se afastasse. Com todos eles bloqueando sua visão, ele não conseguia ver o que estava acontecendo à frente. Arcanine imediatamente se desviou, empurrando Lucario para fora do caminho e liberando um espaço. Uau, quantos Bulbasaur! Julian finalmente viu o que Slowking quis dizer com algo acontecendo lá fora. Ao longe, milhares de Bulbasaur e Ivysaur marchavam, liderados por um Venusaur. Usando seus olhos de sondagem, Julian o escaneou e descobriu que este Venusaur estava no nível pseudo-campeão em estágio inicial. Atrás deste Venusaur seguiam dezenas de outros Venusaur, cerca de 10 dos quais estavam no nível Elite, enquanto o restante era pseudo-elite. Claramente, esta era uma tribo de Venusaur, numerosa e excepcionalmente forte. Se ele capturasse sua força principal e seu líder, poderia estabelecer uma nova família do tipo planta no mundo exterior em um tempo extremamente curto. Era apenas o segundo dia desde que entrou no Reino Secreto Primal, e Julian já tinha visto 4 Pokémon de nível pseudo-campeão, sem mencionar o número ainda maior de elites. Dizer que Pokémon de nível Elite estavam em toda parte poderia ser um exagero, mas seus números excediam em muitos de um reino secreto de nível superior. Se um treinador Elite realmente entrasse neste reino secreto, as chances de sobrevivência não seriam altas. É o meio da noite, eles planejam invadir a casa de outra pessoa. Julian se perguntou, confuso. Embora alguns Pokémon do tipo planta como Shiinotic e Vileplume preferissem se movimentar à noite, a grande maioria dos tipos planta geralmente evitava atividades noturnas devido à falta de luz solar. No mínimo, a linha do Venusaur não se enquadrava nessa categoria. Contudo, agora Julian via milhares de Bulbasaur e Ivysaur marchando em uma certa direção sob a liderança do Venusaur. Seu primeiro instinto foi que planejavam um ataque noturno, esgueirando-se para a tribo inimiga sob o manto da escuridão. Slowking, sua inteligência atingiu o auge na formatura e está em estado de declínio contínuo desde então. As palavras eram claramente uma zombaria contra Julian. Lembrei agora. Eles provavelmente estão indo para evoluir. Após ser lembrado por Slowking, Julian de repente recordou esse detalhe, percebendo que seu palpite anterior estava completamente errado. Não é minha culpa. Eu já me formei, e o fato de eu ainda conseguir lembrar desse tipo de conhecimento inútil é bem impressionante, explicou Julian. Na Universidade Imperial, os exames para treinador incluíam não apenas testes práticos e avaliações de missões, mas também exames escritos cobrindo vários aspectos do conhecimento Pokémon. Julian começou até a suspeitar que sua habilidade de memória fotográfica era falsa. Não deveria significar nunca esquecer? Como ele quase esqueceu agora mesmo. Memória fotográfica. Se não fosse por mim, você teria sequer lembrado? Vamos segui-los e dar uma olhada. Julian recolheu a maioria de seus Pokémon, deixando apenas Metagross, Slowking e Arcanine. Ele e Slowking montaram em Arcanine e seguiram silenciosamente atrás do grupo de Bulbasaur. E quanto a Celebi e Jirachi? Vamos apenas deixá-los para trás? Perguntou Slowking. Eles ficarão bem. Julian disse despreocupadamente. Um era um pseudo-campeão e o outro era um lendário de primeira classe. A força deles falava por si. Se você fosse enganado pelo comportamento e aparência habituais deles, seria você quem sofreria no final. Não siga tão de perto. Julian puxou a cabeça grande de Arcanine. Ele tinha dito para seguir secretamente, mas o cão estava praticamente se misturando ao grupo de Bulbasaur. Estranhamente, embora os Bulbasaur no final do grupo tivessem notado sua presença, não mostraram sinais de pânico. Após lançarem um olhar curioso, simplesmente continuaram seguindo o grupo. Julian usou seus olhos de sondagem para observar esses Bulbasaur e Ivysaur. Havia dezenas com potencial de grau ciano e até 3 com grau azul. Com quase 10.000 Bulbasaur e Ivysaur, o aparecimento de várias dezenas de grau ciano seria absolutamente impossível no mundo exterior ou mesmo em um reino secreto de nível superior. Um Pokémon de potencial grau ciano era uma raridade de 1 em 10.000. Em uma tribo Pokémon típica de cerca de 10.000, poderia haver apenas um indivíduo de grau ciano. Mas aqui, essa probabilidade havia aumentado dezenas de vezes. Isso também serviu para verificar a especulação anterior de Julian. O potencial dos Pokémon no Reino Secreto Primal era de fato muito maior do que nos reinos secretos de nível superior. Ou talvez a energia aqui tivesse o efeito de melhorar o potencial dos Pokémon. Se este reino secreto fosse totalmente desenvolvido, o número de treinadores de nível Elite em Dracoria poderia sofrer um aumento explosivo. Depois de segui-los por cerca de 2 horas, Julian verificou a hora. Já passava das 2 da manhã. Quando o Venusaur líder parou, toda a tribo parou também. O Venusaur líder soltou um chamado baixo e no momento seguinte, as dezenas de Venusaur ao seu redor ecoaram em resposta. Está começando. Julian pegou uma câmera, pronto para registrar esta cena espetacular. O fenômeno de Bulbasaur e Ivysaur evoluindo coletivamente na natureza já havia sido descoberto há muito tempo. Mas era a primeira vez que ele testemunhava isso em uma escala tão massiva. Isso tornava o registro particularmente significativo. Conforme os Bulbasaur e Ivysaur começaram a brilhar com uma luz branca ofuscante, o número elevado fez com que a luz convergisse, iluminando metade do céu noturno. Alguns Pokémon que dormiam na grama notaram subitamente o céu clareando e se sentiram atordoados, perguntando-se se o amanhecer havia chegado muito mais cedo do que o normal hoje. Após olharem mais de perto, droga, porque apenas este lado do céu está claro enquanto o resto permanece escuro, com as estrelas ainda brilhando. Olhando de novo, a ação os Bulbasaur e Ivysaur evoluindo coletivamente de novo. Esse tipo de evento acontecia a cada poucos anos nas planícies Ferradura. Embora fosse irritante ter o sono perturbado, não havia nada que pudessem fazer.
o líder Venusaur era poderoso demais. E a tribo de Venusaur nas planícies Ferradura definitivamente não era uma tribo com a qual se devesse mexer, tanto em termos de força quanto de número. Capítulo 1019. Isso durou cerca de 5 minutos. 5 minutos depois, a maioria dos Bulbasaur havia evoluído para Ivysauro, e os Ivysauro também haviam evoluído para Venusaur. Um pequeno número de Bulbasaur não conseguiu evoluir devido aos seus níveis baixos e observava com inveja os companheiros ao seu redor que haviam evoluído. A evolução era uma lei de crescimento natural para os Pokémon. Quase todos os Pokémon nasciam esperando evoluir. Uma exceção como Bulbasaur de Ash, que não gostava de evoluir e até suprimia o processo, era um ponto fora da curva raríssimo. Na verdade, a supressão da evolução a longo prazo sem segurar uma pedra eterna poderia causar danos irreversíveis ao corpo de um Pokémon. A cor daquele Bulbasaur é visivelmente mais escura. Slowking apontou para um Bulbasaur que não havia evoluído em um certo ponto. É de fato mais escura. Provavelmente é um brilhante. Julia notou e assentiu sem qualquer mudança na expressão. Um Bulbasaur normal era verde, mas este era verde escuro. Por ser noite, Julia não tinha notado no início. Embora Pokémon brilhantes fossem extremamente raros, Julia não tinha desejo de capturar este. Além disso, Pokémon como Bulbasaur não faziam muito seu tipo de qualquer maneira. Se tivesse sido um Charmander brilhante, no entanto, poderia ter valido a pena a captura. Após o término da evolução, o líder Venusaur rugiu de repente novamente. Julian pensou que fosse um sinal para dispersar, mas então notou que fosse Bulbasaur, Ivysauro ou os outros Venusaur. As expressões de muitos se tornaram um tanto tensas. Então Julian testemunhou uma cena de confissão em larga escala. Muitos Bulbasaur, Ivysauro e Venusaur começaram a se declarar para seus pares. Vários tiveram sucesso imediato. Claro, também houve aqueles que falharam e ficaram de lado, desanimados e com o coração partido. Em alguns casos, 2 ou 3 Pokémon se declaravam para o mesmo parceiro levando a uma briga. O vencedor, ao se virar, descobria que aquele para quem se declarou já havia formado par com outra pessoa, caindo instantaneamente em prantos. Após a evolução coletiva vieram as confissões, tudo para preparar a próxima geração da espécie. Julian viu até um Venusaur se declarando para um Bulbasaur, com aquela diferença de tamanho. O Bulbasaur conseguiria sequer aguentar? O cruzamento entre diferentes espécies de Pokémon não era realmente raro, mas a maioria dos Pokémon ainda preferia encontrar parceiros da mesma espécie que se parecessem com eles. Nesse momento, era uma exibição pública massiva de afeto. Arcanine, se você estiver bravo, eu queimo todos eles até virarem cinzas agora mesmo. Como ousam ostentar o amor deles desse jeito? Arcanine mostrou os dentes para os Pokémon carinhosos, claramente irritado. Sua raiva não era por ele ser um cachorro solteiro, mas porque seu treinador era. Assim que terminou de falar, levou um tapa na cabeça de Julian. Pare de falar bobagens. Julian disse irritado. Claro, ele era solteiro, mas isso era por escolha, não porque ele não conseguisse encontrar uma namorada. Não, espere, eu tenho uma namorada. Nicole é minha namorada. Você esqueceu? Julian lembrou subitamente que ele realmente tinha uma namorada trabalhando na Universidade Imperial. Mas fazia mais de um ano desde que se encontraram pela última vez, e eles raramente se contatavam. Se Arcanine não tivesse tocado no assunto, ele poderia ter esquecido de verdade. Nesse momento, o líder Venusaur de repente caminhou até Julian. Ele tinha notado Julian seguindo-os mais cedo, mas como não sentiu hostilidade vinda dele, não o impediu. Contudo, ele sentirá claramente a hostilidade de Arcanine agora há pouco, e a aura que emanava de Arcanine era extremamente forte, muito além de suas próprias capacidades. Mas como líder da tribo, ele tinha que dar um passo à frente em um momento como este. Vendo Venusaur encarando com vigilância e hostilidade, Arcanine soltou um rosnado baixo. Procurando briga? Seu corpo já estava levemente agachado. Se Julian não estivesse em suas costas, ele provavelmente teria avançado e mordido o Venusaur. Chega! Foi você quem os assustou antes. Julian desmontou das costas de Arcanine. Quando Arcanine ficou bravo antes, ele assustou os Bulbasaur e Ivysauro ao redor. Pokémon selvagens eram sempre altamente sensíveis ao perigo. Venusaur, não queremos mal. Julian liberou uma onda de aura amigável, acalmando as emoções tensas de Venusaur. A hostilidade nos olhos de Venusaur diminuiu significativamente. Ele assentiu, então virou-se e liderou lentamente sua tribo para longe. Arcanine resmungou descontente. Não precisamos ter medo dele. Eu poderia derrotar o grupo inteiro deles sozinho. E se eu não conseguisse, sempre tenho irmãozão. Julian disse irritado. Somos pessoas razoáveis, ok? Não use sua força para tiranizar os outros. Não, eu estava contando com a força do meu treinador para tiranizar os outros. Arcanine balançou a cabeça com muita seriedade. Julian cobriu o rosto em desamparo, sentindo uma dor de cabeça chegando. Deveria ele ficar satisfeito ou irritado por esse cachorro ter dito isso? Vamos lá, estamos voltando também. A empolgação havia acabado, e um brilho fraco do amanhecer aparecia agora no horizonte distante. Já passava das 5 da manhã. Julian não sentia sono. Sua força mental poderia facilmente sustentá-lo sem dormir por um mês. A razão pela qual ele dormia à noite era simplesmente por hábito. E além disso, se ele não dormisse, Slowking definitivamente não permitiria. Quando retornaram ao acampamento, o sol já havia nascido totalmente. Sob a luz carmesim da manhã, todas as planícies Ferradura pareciam irradiar uma energia incrivelmente revigorante. Neb, aninhada nos braços de Julian, tinha voltado a dormir em algum momento sem que ele percebesse. Julian colocou Neb cuidadosamente de volta dentro da barraca, onde Celebi e Jirachi ainda dormiam profundamente, completamente alheios ao fato de que ele havia saído. Com uma vigilância tão baixa, eles nem saberiam se um Pokémon decidisse fazer um lanchinho com eles. Mas pensando bem, a culpa era dele. Ele criou esses Pokémon tão bons para serem preguiçosos e despreocupados.
Julian permitiu-se um momento passageiro de autocensura, durando talvez um milésimo de segundo, antes de beliscar gentilmente as bochechas de Celebi e Jirachi. Enquanto eles franziam a testa durante o sono, claramente incomodados, ele saiu silenciosamente da barraca. Lá fora, Slowking e sua pequena aprendiz, Magiarna, já preparavam o café da manhã. Curioso, Julian aproximou-se. Geralmente Slowking terminava de cozinhar antes de acordá-lo, então era raro ver a preparação do café da manhã em ação. Magiarna estava sovando massa no momento, trabalhando habilmente o pedaço sob suas mãos, esticando-o e dobrando-o repetidamente. Teremos macarrão hoje? Perguntou Julian. Magiarna assentiu. Enquanto isso, Slowking fervia um caldo para o macarrão. Pawniard, o ajudante meticuloso, cortava diligentemente ossos com carne em pedaços pequenos e uniformes. Slowking, é apenas macarrão no café da manhã? Slowking, o que mais você tinha em mente? Que tal alguns palitos de massa frita? Acho que eles combinariam perfeitamente com a sopa de macarrão. O caldo já parecia incrivelmente saboroso. Mergulhar os palitos de massa frita nele certamente criaria uma combinação deliciosa. Após um momento de reflexão, Slowking assentiu concordando. Instruiu Magiarna a sovar um pouco de massa extra especificamente para fazer os palitos. Magiarna, diga-me, dentro de qual faixa a força de sovagem deve ser controlada? Diante do questionário repentino de Slowking, Magiarna permaneceu completamente calma e respondeu de forma firme e correta. Excelente. Vendo a expressão satisfeita de Slowking, Julian deu um grande polegar para cima para Magiarna. Ganhar a aprovação de Slowking Sensei era um verdadeiro testemunho de sua habilidade. Capítulo 1020. A Ilha Abaixo é uma ilha de rosas. Se este lugar fosse lá fora, seria um ponto turístico de primeira linha nas redes sociais, comentou Julian enquanto montava nas costas de Dragonite, olhando para a ilha coberta por rosas. Atualmente era o auge da temporada de floração, então a ilha inteira estava envolta em uma tapeçaria vibrante de flores desabrochadas. Mesmo do alto do céu, Julian conseguia sentir a fragrância doce e suave das rosas carregada pela brisa. Uma explosão de cores se estendia pelas colinas e campos até onde a vista alcançava. Além das rosas, quase não havia outras plantas visíveis, e era por isso que este lugar estava repleto de rosélia, com muitas dessas rosas sendo, na verdade, rosélia disfarçadas. O governante da ilha era um roserade de nível pseudo-campeão. Julian não tinha certeza do seu nível exato. Essa informação viera de um Sandslash que ele derrotou nas planícies de Sanden, nas proximidades, quando passou pela área. Julian, há muitos Combei lá embaixo. Celebi, empoleirado em sua cabeça, apontou para os muitos Combei que voavam entre as rosas, suas pequenas asas batendo freneticamente enquanto coletavam néctar. Dado que a ilha era dominada por rosas, fazia sentido que os Pokémon mais comuns aqui fossem Combei e Rosélia. Combei adoravam coletar néctar, e o néctar de rosa era um de seus favoritos, então era perfeitamente normal encontrar tantos deles aqui. O mel produzido por Combei era conhecido há muito tempo por suas propriedades de reforço à saúde e vitalidade quando consumido regularmente, tornando-se um tônico altamente valorizado. Seu preço variava muito dependendo do nível do Combei que o produzia. Especialmente o mel de Combei de nível Elite, seu preço podia chegar a dezenas de milhares por grama, sendo mais caro que o ouro, embora seus efeitos fossem excepcionalmente potentes. Além de aumentar a saúde e a vitalidade, também oferecia benefícios de prolongamento da vida. Qualquer coisa ligada ao aumento da longevidade certamente viria acompanhada de um preço salgado. Mesmo que o aumento da expectativa de vida proporcionado pelo mel de Combei de nível Elite fosse modesto, no máximo 7 ou 8 anos. Comparado a outros tesouros de longevidade, ainda era notavelmente raro. O mel de Combei de nível Elite era essencialmente o único tesouro de prolongamento da vida que podia ser comprado com dinheiro, a um preço exorbitante, é claro. Devido à sua escassez, levava pelo menos 3 anos de produção cuidadosa para gerar mel com efeitos de extensão da vida. Isso criava uma demanda intensa de famílias ricas ansiosas por comprá-lo para seus idosos. Mas com apenas um suprimento limitado disponível a cada ano, nem todos conseguiam colocar as mãos nele. Se a sua origem familiar fosse forte o suficiente e a sua própria força fosse formidável, você teria uma chance de obtê-lo. Além disso, tais coisas raramente circulavam no mercado aberto. Mesmo o mel de Combei disponível para compra em mercados comuns era muito caro para uma pessoa comum. Julian, com tantos Combei lá embaixo, deve haver muito mel de Combei. Vamos pegar um pouco, disse Celebi, com a boca cheia de água só de pensar. Até o mel de Combei mais comum era incrivelmente delicioso. Adicionar apenas um pouco às sobremesas ou usá-lo como adoçante em certos pratos poderia elevar o sabor em um nível inteiro. Era por isso que esse ingrediente era tão valorizado pelos chefes. Da mesma forma, Pokémon com paladar voltado para doces adoravam o mel de Combei, especialmente Heracross. Sua resistência a este mel era quase zero. Para provar um pouco, ele poderia liberar um espírito de luta inimaginável. Como um colega apreciador de comida, Celebi naturalmente queria colocar as mãos em um pouco daquele mel. Na cintura de Julian, a Pokébola contendo o Slowking também tremia levemente. Slowking, sendo um chefe, também estava extremamente ansioso para obter mel de Combei de alta qualidade. Embora a família Walker tivesse os meios para adquirir mel de Combei Premium, o suprimento era, em última análise, limitado. Já que até o Slowking queria um pouco, Julian naturalmente não tinha motivos para recusar. Ele não fez Dragonite pousar imediatamente. Em vez disso, instruiu-o a seguir um Combei que acabará de coletar néctar de rosa. Ao segui-lo, eles poderiam descobrir onde sua colmeia estava localizada. O número de Combei nesta ilha era enorme. À primeira vista, a ilha abaixo parecia consistir em nada além de rosas e Combei.
Sua população parecia não ser menor do que o enxame de Beedrill que Julian encontrou quando entrou pela primeira vez neste reino secreto. O alegre Combay, tendo acabado de coletar néctar, estava completamente alheio ao fato de estar sendo seguido. Nesta ilha, além dos Rosélia governantes, o segundo grupo mais poderoso era o enxame de Combay. Além disso, as populações de Combay e Rosélia tinham uma relação de cooperação. As belas rosas que floresciam nos braços de Rosélia não eram apenas para exibição. Elas também produziam grandes quantidades de néctar que os próprios Rosélia não podiam usar. Era aí que os Combay entravam. Combay coletavam o néctar das flores nos braços de Rosélia e, mais tarde, compartilhavam uma porção do mel fermentado com os Rosélia. Assim, uma parceria simbiótica era formada. Esta relação cooperativa era bastante sólida, o que explicava por que a ilha inteira era dominada por apenas dois grandes grupos, Rosélia e Combay, juntamente com algumas populações menores. Depois de seguir este Combay por cerca de meia hora, Julian finalmente viu sua colmeia. Era uma estrutura de favo de mel gigante, com quase 100 metros de altura. Incontáveis Combay entravam e saíam voando, e um grande número de guardas estava posicionado ao redor do perímetro. A espécie Combay tinha uma característica única. Enquanto existisse uma única Vespiquen dentro da colmeia, outros Combay seriam incapazes de evoluir, mesmo que atingissem o nível necessário, a menos que escolhessem deixar a colônia. Portanto, apesar desta enorme população de Combay, havia apenas uma Vespiquen entre eles. Julian ainda não tinha visto a Vespiquen, ela provavelmente estava dentro da colmeia. A segurança aqui é bem rígida, observou Julian. Ele contou mais de uma dúzia de Combay de nível Elite e 3 Combay no nível pseudo-campeão em estágio inicial. Abaixo da colmeia, havia também um grande número de Rosélia. Tentar provar o mel de Combay? Apenas essas forças defensivas seriam suficientes para deter a maioria dos Pokémon em seu caminho, e mantê-los lá permanentemente como nutrientes para o solo. O cheiro é tão bom. Jirachi, você consegue sentir? Celebi farejou o ar, com o rosto exibindo uma expressão de felicidade. Jirachi assentiu. Sim, eu sinto. É realmente maravilhoso. Julian, vamos logo pegar o que é nosso. Tendo passado tanto tempo com Celebi, Jirachi não era mais o Pokémon simples e inocente que acabará de despertar de seu meteoro. Agora, ele sabia ser sarcástico, mentir, insultar os outros e havia desenvolvido uma casca grossa. Em suma, ele havia adquirido todo tipo de qualidades, tanto boas quanto ruins. A maneira como ele reivindicou tão naturalmente o mel de Combay como deles deixou Julian um pouco sem palavras. Mas o cheiro era realmente incrível. A qualidade do mel aqui deve ser excepcionalmente alta. Caso contrário, um aroma tão rico e doce não teria subido até o céu sem ser dispersado pelo vento. Enquanto isso, a Pokébola de Slowking tremia ainda mais vigorosamente agora. Era raro ver o habitualmente calmo Slowking ficar tão animado. Dando um tapinha na Pokébola de Slowking, Julian disse calmamente, sem pressa, sem pressa. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!